humanas fosse um campo de estudo propriamente, né, nós já pensávamos sobre as questões existenciais, sobre as questões relacionais da vida. Muito antes que a psicologia fosse um campo de estudo propriamente, que aconteceu bem recentemente até, as pessoas de alguma forma tinham que dar conta dos seus problemas. Tinham que dar conta dos seus problemas de aprender a lidar com a sua própria personalidade, com o seu próprio temperamento. Então, antes mesmo que os primeiros registros fossem feitos, há cerca de 4.000 anos, lá na Mesopotâmia, nós já transmitimos oralmente o nosso conhecimento, que foi um acúmulo da nossa experiência. E a gente tem feito isso de uma forma cada vez melhor, né? Cada vez mais especializada. Então, no começo, a gente começou a rabiscar de pedras, cavernas, tumbas. Depois a gente foi criando papiro, criamos pergaminhos, criamos livros. E agora a tecnologia avançou tanto que a gente consegue armazenar uma quantidade absurda de conhecimento num pendrive desse tamanho, né? Então é assustador pensar que a gente consegue guardar o conhecimento acumulado por civilizações, por gerações inteiras, em algo tão pequeno. Então, em toda a sociedade antiga, até mesmo nas sociedades tribais, você tinha uma ou mais pessoas que naturalmente se destacavam, que mostravam uma aptidão, uma vocação para a sabedoria, por conseguir memorizar, por conseguir registrar as experiências, o conhecimento adquirido por aquele povo, em diversos campos. E em algumas tribos e sociedades menores, essa figura de referência ela era dividida em duas pessoas, né? Você tinha, por um lado, ali, o líder da tribo, que era a pessoa mais capacitada nas questões práticas da vida. Ele organizava as questões de caça, as questões de guerra, a organização social, né? E tinha uma outra figura que era voltada mais para essas questões humanas, para as questões relacionais, para as questões cerimoniais, para as questões ritualísticas, comportamentais dos membros da tribo. E essa é a figura do sacerdote, do conselheiro, do sábio. E, posteriormente, na Grécia, né, essa figura ficou conhecida como a figura do filósofo. São aqueles que amam a sabedoria e que se questionam sobre a realidade, para tentar orientar, para tentar direcionar a sociedade para o bom caminho. Então, essas questões mais profundas nossas sempre tiveram no horizonte de preocupação do ser humano. Com isso, a gente pode entender, então, que qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja o nosso dilema, o nosso drama humano, já tiveram várias pessoas em várias épocas e lugares que meditaram profundamente, que transmitiam esse conhecimento através das gerações, seja através de relatos, de contos, de mitos. E essas questões essenciais que sempre nos preocuparam são objeto de estudo da literatura, da filosofia, da teologia. Então, boa parte dessa temática, né, que é tratada por todos esses campos, também são estudados na psicologia, como o comportamento humano, os sentimentos, as emoções, o funcionamento do nosso cérebro, né, e até as representações mentais, que só podem ser observadas de forma indireta, por meio de símbolos. Então, eu preparei aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de assuntos que são pertinentes à psicologia, que estão muito presentes na literatura clássica. O próprio conceito do inconsciente mesmo, que é tão estudado na psicanálise, né, ele é entendido desde a antiguidade como o desconhecido, como a escuridão, como as trevas. Ele é representado desde tempos mitológicos pela água, e os mistérios que habitam nas profundezas da água. Porque o inconsciente ele é aquilo que ele está em algum lugar que a gente não consegue enxergar, obviamente escapa da nossa consciência, mas que eventualmente eles vêm até a superfície, que é representada pela consciência, que está na parte conhecida da nossa mente, e nos captura. Né? É uma analogia como se você pensasse num leito de água. Pensa num leito de água, num lago, em que as águas estão tranquilas, você está ali sobre a água. Tudo que está sobre a água, o sol toca, você consegue enxergar, você consegue entender. Mas, eventualmente, alguma coisa que vem debaixo da água, você não sabe de onde veio nem como, aquilo te captura. Isso é a noção do inconsciente. Às vezes você está numa situação em que você tem uma reação que você não se reconhece. Você fala, cara, como que eu tive essa reação? Isso não sou eu. Só que é, né? Você só não tinha consciência, justamente porque aquilo é inconsciente. Né? Outro conceito que é muito comum também na literatura, né? Milhares de anos antes do Freud, do Jung criarem as teorias de interpretação de sonhos deles, o José do Egito, ele escapou da prisão, ele se tornou um homem de confiança do faraó quando ele começou a interpretar os sonhos dele. Isso é descrito no livro de Gênesis, né? E tem vários relatos e contos da literatura sagrada na tradição oriental, que também conta sobre grandes interpretadores de sonhos. Então essa sempre foi uma questão também muito forte para a gente. A própria teoria narcísica, né, o complexo de Édipo, que são teorias da psicanálise freudiana, também vieram de contos muito antigos da mitologia grega, justamente porque o Freud percebeu que tem um paralelo entre a tônica da tragédia grega e alguns estádios psicológicos que são muito comuns na época dele, na nossa época, em qualquer época. E na literatura também temos vários exemplos, né? Nós já falamos no encontro passado, né? O papel da literatura é
nos apresentar, é descrever diferentes tipos humanos possíveis. E diferente da literatura técnica da psicologia, que demonstra os estados mentais como um objeto, do ponto de vista de um observador externo, a literatura ela nos coloca na primeira pessoa. Ela nos coloca como sujeitos. Ela nos ajuda a entender como que aquela pessoa enxerga o mundo. E é difícil a gente encontrar descrições tão precisas de patologias e desordens psíquicas e psiquiátricas como em algumas obras da literatura. Então eu coloquei alguns exemplos aí, como o Complexo de Édipo, né, que claramente é o caso do Hamlet, de Shakespeare, dependência química, ansiedade, depressão, na Ana Karenina, que é um romance de Tolstói. Você tem o transtorno de personalidade, né, transtorno dissociativo de identidade, naquela famosa obra do Médico e o Monstro. Tem vários filmes sobre ela também. A gente tem também exemplo de personalidade narcísica, né, transtorno bipolar, comportamento autolesivo, no Don Quixote. Quem já leu a história do Don Quixote também é maravilhosa. Você consegue enxergar o que é uma pessoa ter essa desordem, essa confusão mental, como que ela experimenta o mundo, como que ela enxerga o mundo. E você tem exemplo clássico também de sociopatia, de psicopatia, no Smerdyakov, que é um dos irmãos Karamazov, que para mim é a obra-prima do Dostoiévski. E tem também vários outros exemplos, né, muito bem construídos na literatura moderna também, na cultura pop. Daria para a gente fazer uma aula inteira, um grupo inteiro só comentando essas referências, seja diretas ou simbólicas, entre os personagens que a gente acompanha hoje, e a literatura clássica e os temas da psicologia. E tem algo muito intrigante em relação a isso, se a gente for pensar. Uma das questões que mais me faz pensar, que mais me intrigam, que mais me interessam, é a gente tentar entender por que tem algumas histórias, tem alguns personagens que nos marcam tanto e outros nem tanto. Nós vamos explorar essa questão melhor na próxima aula. Mas é claro que parte disso se deve à nossa personalidade, ao nosso sistema de valores. Umas pessoas gostam mais de romance, outros gostam mais de drama, outros são aficionados por super-heróis, outros gostam de uma pegada mais reflexiva, outras pessoas gostam de uma coisa mais objetiva, gostam de ver documentário, gostam de ver biografia. Mas mesmo dentro de um universo de histórias do mesmo tipo, do mesmo gênero, por que tem algumas histórias que têm um apelo muito forte para um número maior de pessoas do que para outras? Né? A minha ideia é que, pelo menos em parte, isso tem a ver com quão bem o autor conseguiu construir a narrativa e descrever seus personagens. Quão mais próximo da realidade humana ele conseguiu fazer isso. E quando eu falo de realidade humana, não no sentido literal, logicamente, né? Porque a gente se encanta por histórias de heróis, de vampiros, de espíritos, de extraterrestres, de zumbis, de divindades, de dragões, histórias fictícias sobre povos que nunca existiram, né? Mas ainda assim, eu penso que quanto melhor as capacidades, as faculdades humanas estiverem representadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, mais aquilo ali vai capturar a gente, mais a nossa mente entender que tem algo ali que a gente precisa absorver, tem algo valioso ali. Talvez seja isso que faz com que algumas obras se tornem clássicas e outras nem tanto. Tem filme que a gente vê, a gente termina assim, parece que tem uma avalanche assim, de luz, de informação, de conhecimento na nossa mente, a gente quer assistir de novo, a gente quer comentar sobre aquilo, e tem obras que não, que a gente assiste, termina, legal, assim, né? Parece que não cativou a gente, não falou muito com a gente. E é claro, essa ideia precisa ser mais bem trabalhada, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas o fato é, como poucas áreas do conhecimento, o estudo da psicologia ele é tão fascinante por isso. Na medida que a gente estuda, esse conhecimento vai nos melhorando. Nós vamos compreendendo um pouco melhor nós mesmos. Isso melhora a nossa relação com as outras pessoas, né? E justamente por isso, porque grande parte da dificuldade da vida humana, ela está em aprender a como se relacionar propriamente com outras pessoas. Entender o ser humano de forma ampla, através da filosofia e da literatura, é uma ótima maneira de conseguir isso. Foi isso que eu percebi, por exemplo, nos últimos períodos do curso que eu fiz de Direito. Eu sou formado em Direito, para quem não sabe, eu sou advogado, não exerço, estou de corpo e alma na psicologia. Mas aconteceu isso comigo. No finalzinho, assim, lá no oitavo, nono período, o professor entrou na sala um dia, escreveu lá no quadro a matéria toda que ele ia dar na aula lá de Direito. Aí, antes dele começar, um colega nosso fez uma pergunta sobre algum tema que eu nem lembro o que era, mas não tinha nada a ver com Direito. E aí o professor desandou a falar de questões relativas à sociologia, à antropologia, à filosofia. Ele começou a explicar por que a sociedade estava daquela forma, por que a gente chegava a agir e a pensar do jeito que a gente estava fazendo, por que motivava o crescimento, o conhecimento de tantas leis. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça, né? Eu estou muito mais interessado em saber por que essas leis foram feitas, por que essas leis existem,
do que em saber por que eu tenho que obedecer elas e como que eu me mexo ali no sistema jurídico. Então, esse assunto me capturou muito mais. E me dava um prazer enorme estudar esses assuntos, porque eu percebi que enquanto mais eu estudava, mais eu me compreendia, mais eu compreendia as pessoas ao meu redor. E isso ia melhorando as minhas relações com meus amigos, com meus familiares, com meus colegas de trabalho. E minha própria vida foi indo por esse caminho. Então, foi inevitável me apaixonar pela filosofia, pela teologia, e estar aqui agora cursando psicologia. Tão satisfeito, né? E não é raro a gente perceber isso aí. Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente começa a observar a nossa própria vida, a gente vê que a grande parte dos acontecimentos mais difíceis que a gente enfrenta, ou mais significativos, né, dizem respeito às pessoas, sobre a forma como a gente se relaciona com elas. Então, antes de eu decidir cursar psicologia, nos últimos anos eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Essa empresa desenvolveu um sistema, um software muito complexo que combinava conhecimentos de programação com análise de finanças, contabilidade, e também envolvia muitos problemas do mundo corporativo, é um negócio bem complicado. E ainda assim, né, o meu amigo, que é um dos fundadores dessa empresa, ele conversando comigo, ele falava, cara, isso aí é sem dúvida, tanto do meu ponto de vista, quanto de outros executivos que eu converso todo dia, que lidam com empresas gigantescas. Todos eles falam a mesma coisa. A parte mais difícil do nosso trabalho é lidar com as pessoas. Lembra que a gente falou na aula passada que só uma alma humana era mais complexa do que todo o universo material que existe? É disso aí que a gente está falando. Então, para a gente entender melhor um dos aspectos essenciais do ser humano, que causa uma influência gigantesca na psicologia, a gente vai pegar hoje uma corrente da filosofia que tem uma relação muito próxima com a psicologia e do entendimento da mente humana num nível bem profundo. Esse campo da filosofia, ele procura responder a seguinte pergunta: como lidar com o sofrimento e a dor da vida? Então, para enfrentar essa questão e outras também, a gente vai falar um pouquinho sobre o existencialismo. É um campo de estudo da filosofia que vai nos ajudar a entender a origem de uma série de problemas que levam as pessoas a buscar respostas no estudo ou na prática da psicologia. Uma grande parte do trabalho do psicólogo é conseguir entender se o que uma pessoa está dizendo sobre uma situação ou sobre si mesma retrata o que aconteceu de fato ou diz muito mais respeito sobre a forma, sobre a percepção daquela pessoa sobre o que realmente aconteceu. Por exemplo, se alguém te procura lá no seu consultório dizendo que tem um problema com os pais, ou que tem um problema com um colega de trabalho, ou qualquer outra questão, mas você começa a perceber que sempre que essa pessoa relata situações, ela relata de uma forma que parece que elas sempre estão certas e que as outras pessoas estão sempre erradas, como se o mundo conspirasse contra elas, sempre. Né? Então você, como psicólogo, você precisa ser capaz de perceber, pelo menos até certo ponto, o que aquela pessoa está descrevendo é uma situação real que aconteceu de fato, ou então você pode acabar fazendo uma ideia completamente diferente dessa pessoa e de como você vai conseguir ajudá-la. Então, uma questão fundamental do ponto de vista dos existencialistas é que eles estavam muito mais preocupados com a experiência subjetiva das pessoas. Eles estavam muito mais preocupados com as ações das pessoas do que com o que elas falavam ou no que elas acreditavam. Os existencialistas entendiam que se você quer conseguir entender melhor uma pessoa, você vai observar primeiro as ações concretas dela do que se você se pautar somente pelo que elas falam sobre si mesmas. E essa é uma questão muito interessante para a gente pensar a respeito. Se a gente quiser entender realmente no que uma pessoa acredita, o que uma pessoa é, a gente deve dar mais atenção ao que ela diz ou ao que ela faz na prática. E essa é uma ideia que pode ser pensada até mesmo do ponto de vista da neuropsicologia, porque os tipos de memória que a gente utiliza para representar o que nós estamos falando e os que são acionados quando você vai agir na prática são sistemas diferentes. É parecido, por exemplo, com a diferença entre você explicar para alguém como andar de bicicleta, né? Eu vou tentar te falar como que você aprende a andar de bicicleta e você realmente ir lá na bicicleta, sentar e começar a andar. São atividades diferentes, que são coordenadas por sistemas cerebrais diferentes, que utilizam tipos de memória diferentes. Então, os existencialistas, eles entendem que é o que nós fazemos e não o que nós dizemos que reflete aquilo em que a gente realmente acredita. E essa é uma ideia muito interessante para ser explorada por nós, enquanto futuros psicólogos. Carl Rogers, né, muita gente deve ter ouvido falar dele, se não ouviu, vocês ainda vão ouvir falar muito na graduação. Foi um grande psicólogo do século passado. Ele influenciou muito a forma como o processo terapêutico é visto
e é praticado. Ele baseou a maior parte dos ideais dele na experiência direta que ele teve com seus clientes na prática clínica. E ele criou métodos de terapia, ele conseguiu resultados incríveis com a abordagem que ele criou, que é chamada de abordagem centrada na pessoa. E uma das coisas que ele falava é que a gente deve orientar as nossas ações práticas para que elas estejam de acordo com o que nós dizemos, para que não haja uma descontinuidade entre o nosso discurso e a nossa ação, entre o nosso eu atual e o nosso eu ideal. Dessa forma, esses dois fragmentos do nosso eu, eles entrariam num processo, né, numa situação chamada de congruência, que é um tipo de harmonia, né, dentro de um processo que é chamado de auto-atualização. E essa é uma ideia maravilhosa. Esse conceito representa, então, um conflito que é muito comum para todos nós. Porque quando a gente não consegue obter algum grau de coerência entre o que a gente acredita e aquilo que a gente está fazendo, entre a forma como a gente está agindo, ou seja, como a gente está se apresentando para o mundo exterior, a gente começa a criar uma série de conflitos internos. A gente passa a duvidar de quem a gente é. A gente passa a não saber quem a gente é. A gente começa a se perguntar, quem que eu sou? Eu sou essa pessoa que está falando isso aqui? Eu sou a pessoa que está falando que acredita nessas coisas? Ou eu sou a pessoa que está agindo dessa forma? Às vezes em desconformidade com o que eu estou pensando. Então, esse estado mental de divisão, né, ele é um berço de patologia da personalidade. E da mesma forma, né, assim, num princípio de semelhança, a gente tem a filosofia do Kant, do Immanuel Kant, que foi um grande filósofo alemão do século XVIII. Ele vai no mesmo sentido. Tem um livro dele que chama A Fundamentação Metafísica dos Costumes. E nesse livro, o Kant desenvolve a ideia de que a gente deve se comportar de acordo com uma ética racional e fazer com que as nossas ações estejam em conformidade com a nossa vontade, com o nosso pensamento. E ele acreditava que essa coerência, né, entre vontade e pensamento, entre o nosso querer e o nosso agir, é o que torna as pessoas verdadeiramente livres. É outro conceito brilhante, se você for pensar. Porque o que prende a gente? O que faz a gente ser escravo, na verdade? É a gente pensar uma coisa, querer uma coisa e agir de forma incoerente com isso. Porque cada vez que você conta uma mentira para si mesmo, você está preso nela, você se torna um escravo da própria mentira que você contou. E você vai ter que começar a coordenar suas ações, a modular suas ações de forma a justificar esse personagem, essa mentira que você está contando. Isso não tem fim. Todo mundo sabe disso, né? Quando você conta uma mentirinha pequena, você sempre vai ter que contar uma mentirinha para justificar ela, para fazer com que ela fique coerente. E aí essa mentira pede que você crie outra, que você crie outra. Na hora que você vê, você está completamente distante de onde você deveria estar. Então, esse conceito, né, dessa congruência é chamado de ação por dever na filosofia kantiana. E ele desenvolve esse conceito mais profundamente em outras obras, até que ele chega num conceito que é o conceito primordial da filosofia kantiana, que é o conceito de imperativo categórico. Esse conceito diz que a forma com que nós agimos, né, idealmente, é claro, ela deveria poder ser repetida por qualquer pessoa de uma maneira que ela pudesse até se tornar uma lei universal, ou uma lei da natureza. Essa ideia, né, é um dos principais pilares da filosofia kantiana. Mas a gente não vai poder aprofundar nisso hoje, mas de qualquer forma, é bom saber que algumas ideias realmente merecem a nossa reflexão, e essa aí com certeza é uma delas. E mais ou menos um século depois, né, do Kant, tanto Jung quanto Freud, eles concordavam que a maneira como nós formamos as nossas ideias é baseada nas experiências que nós vivemos. Com a diferença que Freud entendia que a origem das doenças psíquicas nos adultos se encontrava nas experiências traumáticas que eles tiveram enquanto crianças. Então, a grosso modo, seria como dizer que se uma criança crescesse saudável, num ambiente são, sem desenvolver patologias atreladas às experiências, ela ia conseguir se tornar um adulto saudável, ou pelo menos funcional. Mas os existencialistas não compartilhavam dessa opinião. Eles entendiam que a vida já é tão cheia de dificuldade e sofrimento que algum grau de doença psíquica é inevitável. É inerente à experiência humana. É uma ideia que nós temos de que algum tipo de problema psicológico todo mundo tem. E essa visão hoje é aceita por boa parte da literatura psicológica. Muitas correntes da psicologia hoje aceitam essa ideia de que a única diferença é que algumas pessoas, né, esse grau de disfunção, de problema psicológico, não impedem ela de ter uma vida prática. Né? É o que é chamado hoje da pessoa ser funcional ou ser disfuncional, apesar de ter uma dificuldade psíquica, apesar de ter algum grau de alguma patologia psíquica. Ou seja, para os existencialistas, a realidade por si só é um motivador suficiente para nos causar algum tipo de problema psicológico.
A gente não precisa procurar outra causa. Não precisa ter uma experiência traumática para que a gente esteja, de alguma forma, desalinhado. E essa é uma maneira muito interessante da gente abordar esse tema, principalmente na prática clínica. Por quê? Se você for pegar, por exemplo, um cliente com ansiedade, ou com depressão, ou com fobia social, é muito comum você ver o paciente iniciar a consulta falando dos seus problemas e narrando que ele pensa que ele tem esses problemas hoje porque está alguma coisa de errado com eles. Ou então de que isso é alguma coisa que só acontece com eles. Como se todas as outras pessoas fossem normais, equilibradas e certas, né? E eles estão sempre doentes, sempre errados. Então, quando o diagnóstico do transtorno é dado para eles, eles sentem um alívio. Porque eles percebem que eles não são defeituosos, que eles não são problemáticos. Mas que eles têm alguma coisa na vida deles, na capacidade deles de encarar a vida que não está indo bem. Já que eles entendem que pensar que esse problema é algo tão individual que ninguém conseguiria entender eles, que ninguém poderia ajudá-los, né? Então é nesse momento que o terapeuta tem que apontar para eles que nem sempre a depressão e a ansiedade são algo que requerem uma explicação que aponte para um problema na pessoa em si. É claro que a gente sabe que parte disso existe sim uma hereditariedade genética, existe sim uma capacidade, uma propensão maior, mas tem também a questão da experiência, a questão do gatilho. Então é importante as pessoas entenderem, né, que quando eles experimentam uma situação de dor, ou de sofrimento, ou de privação, ou de dificuldade, todas essas situações são mais do que necessárias para gerar esses problemas e outros problemas. Se a gente, por exemplo, observar pessoas que têm uma propensão à ansiedade e depressão, elas tendem a pensar que as outras pessoas estão sempre se sentindo melhor do que elas. Que tudo aquilo que a gente fica mostrando, né, no lindo e feliz nas redes sociais, aquilo realmente está assim. Que a pessoa está sempre satisfeita, sempre bonita, sempre saudável, por dentro e por fora. Né? E isso acaba afastando ainda mais ela das pessoas. Então, na perspectiva existencialista da psicologia, uma parte importante do processo terapêutico é conseguir mostrar para o cliente que aprender a conviver com uma dose moderada de problemas e complicações é normal, é saudável. E é sobre isso que se funda o pensamento filosófico existencialista. É aquela premissa da queda do homem, que é a origem de quase toda a narrativa mítica e espiritual do Ocidente. O fato de que o homem foi privado de uma realidade paradisíaca e o sofrimento na vida terrena é ao mesmo tempo uma consequência dessa queda e é também uma forma de recuperar esse estado de plenitude através do autoconhecimento. Então, para buscar o autoconhecimento, que é também um reconhecido fator muito importante para a saúde mental, né? Na opinião de boa parte da psicologia atual, um bom caminho é que a gente seja capaz de refletir sobre a nossa condição, do ponto de vista mais amplo. Entender mais sobre quem nós somos, sobre onde nós estamos. E essas também são reflexões muito mais filosóficas do que psicológicas, não é? Pessoal, eu vou dar um tempinho aqui agora para a gente poder meditar um pouco sobre essa introdução, sobre esse ponto de partida que a gente colocou. Eu quero ver aqui se tem perguntas no chat, se alguém quer comentar alguma coisa. O que vocês estão achando? Marcos, tem algumas perguntas no chat. Depois. Vamos nessa. Sobe que tem lá para cima também. Vamos lá. Se alguém quiser abrir o áudio também pode, tá? Bianca, somos inclinados a admirar mais as personalidades que são opostas às nossas? De uma forma geral, sim. Acho que a gente comentou isso bem brevemente no encontro passado. A gente tem essa tendência porque a nossa personalidade ela é um conjunto de qualidades, de capacidades, de ferramentas cognitivas que a gente tem para filtrar o mundo e para agir nele, certo? É como se fossem as ferramentas mesmo que a gente tem. Não tem muito motivo para você admirar muito uma pessoa que tem as mesmas ferramentas que você, concorda? Porque as ferramentas são complementares. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito aqui no grupo. Não existe personalidade boa e ruim, traço de personalidade bom ou ruim. E todos têm pontos fracos e fortes. A questão é saber usar. E, obviamente, saber trabalhar esses pontos, porque nada é estático. Não é porque você tem uma inclinação para um tipo de personalidade que você está condenado a ter aqueles mesmos problemas na vida toda. Tudo é trabalhável, certo? Então, a gente tende a admirar pessoas que têm características diferentes das nossas porque elas complementam. Porque é isso que falta para a gente. Eu dei exemplo, né, que a gente falou. Se eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho dificuldade para falar, é óbvio que eu vou me encantar com uma pessoa que tem uma facilidade para se expressar, que fala com fluidez. Por quê? Porque se eu conseguisse isso, eu iria conseguir abrir portas que eu não consigo agora. O que não quer dizer que a minha timidez, que a minha reserva também não tem pontos positivos.
certo? Então, essa tendência é natural. A gente admirar pessoas que têm qualidades que a gente não tem, né? Ou personalidade diferente. O livro aqui, Fundamentação Metafísica dos Costumes, do Kant, é isso. Deixa eu ver aqui a diferença entre traço e transtorno. Exatamente, Luísa. A diferença entre o traço e o transtorno, muitas vezes, está no grau. As patologias da personalidade, elas são um desequilíbrio entre um traço de personalidade e a nossa capacidade de implementar ele de uma forma funcional na vida, no dia a dia. E ter esse traço extremado não quer dizer ter uma patologia da personalidade, beleza? Tem pessoas que têm traços extremamente altos em alguns dos pontos do Big Five e conseguem conviver com isso a vida toda. É o famoso, deixa ele esquentado, ele é assim mesmo. Isso não quer dizer que a pessoa vai entrar em problema, que ela vai causar problema para os outros. Quer dizer que ela vai se irritar antes dos outros. Mas se ela consegue controlar isso, ela consegue integrar isso na vida dela, de uma forma que as pessoas, né, consigam entender, respeitar, tranquilo. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão fazer com que esse traço como esse exemplo, de irritabilidade seja tão alto que isso atrapalhe a vida dela. Que isso faça com que ela brigue com pessoas que ela não precisa brigar, que ela reaja de uma forma desproporcional a uma situação, e isso atrapalha a vida dela, familiar, profissional, acadêmica. Então, tudo é questão de equilibrar. Nós vamos bater muito nessa tecla enquanto a gente estiver falando do 5 traços do Big Five, beleza? Beleza. O meu ideal não é necessário para nos tornarmos pessoas melhores. Carl Rogers considerava que talvez seja impossível atingi-lo completamente. Pois é, Paulo, essa questão do eu ideal é o seguinte, é justamente o conceito, né? Se ele é ideal, ele não é alcançável, porque ele é ideal e nós não somos perfeitos, certo? Então, é como um ideal que a gente usa, por exemplo, na religião ou na simbólica, quando a gente assiste um filme de herói, ou de uma pessoa assim que é absurdamente impossível chegar nela. Para que serve o ideal? É para que a gente tenha para onde olhar. E se esse ideal for alcançável, ele já não serve, porque se a gente alcançar ele, a gente não vai ter mais para onde olhar. A gente vai estar olhando para a gente mesmo, certo? Então, o ideal, ele não é atingível, mas ele é importante servir como um norte ou como uma referência, para que a gente saiba para onde a gente quer ir. E o ideal, tá? Não é um ideal. É o meu ideal, é o ideal de cada pessoa. Cada pessoa é diferente da outra, então o ideal, especificamente falando, de cada um vai ser diferente. E é normal que seja assim. Né? Seria a coisa mais sem graça do mundo se todo mundo tivesse o mesmo ideal, tivesse os mesmos sonhos, buscasse as mesmas coisas. E é óbvio que a parte cultural, a parte ambiental influencia na construção desses ideais que a gente tem. Influencia na construção, mas não na manifestação. Por exemplo, nós estamos numa cultura em que é muito importante a gente estudar, a gente trabalhar, a gente se desenvolver, a gente se tornar capaz de produzir algo que é útil para outras pessoas. E vamos trocar essa capacidade por dinheiro. Agora, o fato de você ter uma capacidade profissional alta não quer dizer que você é bom em monetizar ela. Tem pessoas que têm capacidades profissionais menores e monetizam muito bem, ganham mais dinheiro. Tem pessoas que são brilhantes profissionalmente, mas não conseguem monetizar. Isso quer dizer o quê? Elas estão olhando para um nível de ideal diferente. Para algumas pessoas, o foco da psicologia pode ser ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que ela é mesquinha, gananciosa, malvada. Ela vai ajudar várias pessoas, né? Em tese, né? Se ela não tiver de picaretagem, ela vai ajudar várias pessoas e, consequentemente, ela vai ganhar dinheiro, ótimo. Uma coisa leva a outra. Agora, tem pessoas que não. Cara, o meu objetivo é ajudar pessoas num ponto de vista mais individual ou num ponto de vista mais específico. Então, os ideais que cada um tem são diferentes. Isso é importante que seja também. E a maneira como a gente vai perseguir esses ideais também vai mudar. Luca, pode falar. Opa, tá me ouvindo? Eu te ouvindo, cara. Cara, eu fico pensando, se a gente alcança o nosso eu ideal, a gente entra numa crise existencial. Isso que você falou, né? A gente não tem pra onde olhar, né? Justamente. Você não tem pra onde ir, você fica perdido. Exatamente. Nós vamos falar disso daqui a 25 minutos, nós vamos estar falando justamente disso. E esse é um ponto fundamental. Né? Por que a aparente obtenção de ideais muito fáceis é prejudicial? Isso não é bom. Certo? Tem mais alguma questão aqui? Se admiramos nos outros aquilo que não temos, por que no grupo de amigos buscamos pessoas parecidas com a gente, e até mesmo em relacionamentos? Olha, Kelly, em relacionamento é controverso, porque tem gente que diz que os opostos se atraem, né? Eu acho que isso faz algum sentido, sim. Mas a gente vai ver que os opostos, quando eles são muito distantes, eles podem até se atrair, mas é difícil que eles consigam ficar conectados por muito tempo. Porque as diferenças muito grandes em personalidade, elas geram muito conflito.
Eu vou deixar isso pra gente falar nas aulas do Big Five, mas a gente... E amigos. Por que a gente quer amigos que se pareçam com a gente? Uma coisa é você admirar, outra coisa é você se dar bem, certo? Imagina aquele exemplo que eu dei. Eu sou uma pessoa super retraída, super tímida, mas eu admiro aquela pessoa que é super eloquente, que gosta de sair, gosta de estar perto das pessoas o tempo todo. Eu acho aquilo interessante por algum motivo, mas não quer dizer que eu quero estar com aquela pessoa fazendo aquilo o tempo todo. Eu quero ter aquela capacidade, aquela qualidade. Mas não necessariamente para eu me dar bem ali no dia a dia, isso vai ser a melhor coisa. A gente quer amigos parecidos com a gente, porque a gente vai ter hábitos parecidos, gostos parecidos, rotina parecida, né? Se eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, eu gosto de ficar jogando meus negocinhos aqui, eu gosto de ficar assistindo minhas coisas, eu posso até achar legal sair uma vez ou outra, mas se eu tiver um amigo que está toda hora me chamando para sair, isso vai ser chato. Agora, se eu desenvolver a habilidade de conseguir me dar bem em ambientes mais movimentados, mais sociais, e ainda assim eu vou ter liberdade de ficar em casa, é escolha. Então, a capacidade que nos atrai é como se o mundo estivesse revelando para nós enquanto o que a gente precisa conquistar. Porque quando a gente conquistar aquela qualidade que a gente não tem agora, a gente vai ter mais liberdade de escolha. Eu não vou estar deixando de sair porque se eu sair eu vou morrer de medo, eu vou ficar estressado, não. Eu vou estar deixando de sair porque eu escolhi ficar aqui e eu acho que é melhor. E o dia que eu escolher que eu tô afim de sair, eu vou sair e vai ser bom. Agora, se eu não desenvolver essa habilidade, eu vou ficar em casa quieto, recluso, porque eu não tenho como sair. Mesmo que eu queira sair, que eu tenha algum motivo para sair, se a pessoa que eu gosto está em tal lugar, eu vou morrer de medo de ir. Isso me limita, certo? Então, para amizade, a gente procura pessoas que se parecem um pouco mais com a gente, para que a gente tenha coisas em comum. Mas em termos de admiração, a gente vai admirar a pessoa que tem ou uma qualidade, né, muito elevada, muito bem trabalhada, ou uma qualidade que eu não tenho. Então a gente está constantemente mapeando o mundo e buscando o que falta para a gente. E a gente melhora justamente por admirar, por amar. Né? Tem um filósofo que fala que a gente se torna o objeto do nosso amor. Então aquilo que a gente amar, a gente vai tender a se parecer mais com aquilo. É por isso que a gente busca toda hora nas histórias, nos filmes, né, os nossos objetos, né, de admiração, de fascínio, de amor. Vou dar mais uma corridinha aqui, pessoal. Daqui a um pouquinho de novo eu paro para a gente conversar. E aí podem ir guardando as dúvidas aí, tranquilo? Valeu, vamos lá então. Vamos lá. Agora, para a gente começar a pensar sobre essa condição existencial, para a gente começar a pensar mais sobre isso, eu vou ler com vocês aqui agora uma frase do Blaise Pascal, um grande matemático, inventor e filósofo francês do século XVII, que define muito bem como que o existencialista enxerga a si mesmo na realidade. Então, eu vou pedir para vocês ficarem focados comigo nisso aqui, porque entender esse conceito vai ser muito importante para a gente continuar aqui, beleza? Vamos lá, presta atenção. Quando eu considero a minha breve existência engolida pela eternidade ou por trás dela, o pequeno espaço que eu ocupo ou enxergo, engolido pela imensidão infinita de espaços que eu não conheço e que me conhecem, eu tenho medo. Eu percebo estar aqui e não ali, porque não há razão pela qual eu devo estar aqui ao invés de ali, agora ao invés de outrora. Parece meio louco quando você lê a primeira vez assim, né? Mas o que ele está falando? O que o Pascal está querendo dizer com essa frase? Vamos pensar aqui junto. Nós nascemos num ponto específico do espaço. Nós nascemos numa época determinada no tempo. Nós viemos nesse mundo que, apesar de nos oferecer uma série de possibilidades, nós ainda somos limitados pelo espaço. Afinal, a gente só consegue estar num lugar ao mesmo tempo, né? E existe uma infinidade de acontecimentos, de possibilidades se desenrolando agora em todos os outros lugares em que nós não estamos fazendo parte. E nós também somos limitados pelo tempo. Nós nascemos em um ano específico, numa época específica, e existe um lapso temporal gigantesco antes de nós, e vai existir outro enorme ainda depois de nós. Ainda que a gente, né, ainda que depois que a gente morre, a gente não vai estar existindo mais, nós não vamos poder ver mais nada, testemunhar mais nada. Esse conceito se chama thrownness. Throw é jogar. Esse conceito foi criado pelo Martin Heidegger. Ele quer dizer algo como que se a gente tivesse sido jogado, arremessado arbitrariamente num tempo e num lugar. E essa é exatamente a condição de partida do ser humano. Então essa frase reflete o questionamento de por que nós nascemos exatamente agora e não em outra época. Por que a gente nasce e está aqui agora e não em outro lugar? E mais, por que a gente nasce exatamente como a gente é? Por que a gente nasceu desse jeito e não de outro jeito? Muitas vezes a gente fica insatisfeito, né, com quem a gente é.
A gente gostaria de ter alguma característica física ou psicológica, ou alguma habilidade, ou algum traço de personalidade que outra pessoa tem. Alguns queriam ser mais altos, outros queriam ser mais baixos, uns queriam ser mais magros, outros queriam ser mais gordos, uns queriam ter um cabelo assim, um assado, saber escrever melhor. Parece que a gente nunca está satisfeito. Isso é normal. Ah, eu queria ter os pais, ou os irmãos, ou a namorada parecido com aquela pessoa, né, da família ótima. Né? Eu queria ter mais amigos perto de mim. Eu queria ser mais inteligente do que eu sou. Eu queria saber cantar melhor. Eu queria saber tocar um instrumento. Né? Esses dias eu estava ouvindo a entrevista de um pianista muito talentoso, e ele estava contando nessa entrevista um caso, de que ele estava saindo um dia de um concerto, né, de uma apresentação dele, aí ficou ali uns minutos conversando com a plateia, interagindo com o pessoal, e aí uma pessoa se aproximou dele e falou: nossa, que apresentação linda, cara, você toca muito bem, que maravilha, eu daria a minha vida para tocar piano igual a você. Aí o pianista olhou sério assim para ele e respondeu: pois é, eu dei a minha vida para tocar assim. Esse caso é interessante para mostrar como que muitas vezes nossos desejos são efêmeros, né? As coisas são mais difíceis do que parecem. Muitas vezes nós não estamos realmente dispostos a pagar o preço para nos tornar aquilo que a gente admira. Afinal, ver o resultado de algo final, né, muito bem feito, uma habilidade maravilhosamente bem treinada e lapidada é muito bonito, é muito atraente, é claro que é. Agora, quando a gente vai tomar consciência do preço que algumas conquistas têm, a gente percebe que às vezes a gente não quer aquilo de verdade. A gente só quer resultado. E não existe, não é assim que funciona, né? Então, se eu perguntasse para vocês aqui agora, quem aqui quer ficar rico? Levanta a mão. Quem é que ia levantar a mão? Talvez só quem já foi, quem já nasceu rico, né? Quem já tá rico, né? Mas se é para vocês, galera, então tá bom, quer ficar rico? Então, beleza. Só que para ficar rico, você vai ter que estudar pelo menos uns 20 anos, você vai ter que se submeter a uma série de provas, de testes, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que abrir mão de uma porrada de evento social, você vai ter que ficar sendo capaz de resolver problemas o dia inteiro, você vai ter que assumir responsabilidade pesada, que às vezes vão tirar seu sono, você vai ter que abrir mão de momentos de lazer que você está acostumado. E ainda assim, ainda que você consiga fazer isso tudo, fazer uma série de escolhas certas, as coisas ainda podem dar errado. De tantas maneiras que você não consegue nem pensar. Se você quiser tentar ser rico, por exemplo, sendo um empresário, primeiro, você vai ter que arriscar seus recursos para montar um negócio, ou então ficar 20 anos se envolvendo em alguma coisa que valha, alguma coisa, e ainda assim você pode ter problemas com sua equipe, com seus funcionários, você pode tomar um golpe de um sócio, você pode sofrer processo na justiça de tudo que é lado, você pode ter problema com o fornecedor, com a matéria-prima, com o consumidor, com o funcionário, com oscilação na economia, com mudança no mercado, com mudança no governo. Você pode sofrer competição vinda de fora, seu produto pode ficar obsoleto, pode aparecer alguém que faz a mesma coisa que você faz, só que mais barato, ou de forma automatizada, enfim. São muito mais causas do que a gente sequer consegue imaginar que podem fazer tudo isso aí dar errado. Esse esforço todo que você está fazendo, ir por água abaixo. Né? E tudo isso aí tem uma capacidade enorme de gerar na gente ansiedade, gerar estresse. Então, enfim, uma coisa é querer ficar rico, querer ser rico, né? Ou ter um resultado desejável em alguma atividade. Outra coisa é você estar consciente e disposto a fazer o sacrifício necessário para alcançar isso aí. Mas isso aí é outro assunto, vamos voltar para o existencialismo. Por que nós estamos aqui? Por que agora? Por que assim? E, obviamente, não existe resposta simples para essas perguntas. O fato é que nós nascemos assim, nós vivemos aqui agora, e a gente tem que lidar com isso. E a pergunta dos existencialistas é justamente essa. Como lidar com isso? Existe uma teoria na psicologia social chamada teoria da gestão do terror. E uma das bases dessa teoria está nesse livro aí, chama A Negação da Morte, do Ernest Becker. É um livro excelente, tá? Eu recomendo muito vocês lerem ele. E nele, o Ernest Becker ele propõe que o nosso instinto de sobrevivência e a nossa tendência à autopreservação, ela entra num conflito com o fato da gente saber que a morte é inevitável. Né? Esse é um grande problema. Esse conflito, esse tipo de conflito, ele gera na gente um terror, uma aflição muito grande. E esse conflito ele pode ser gerenciado de diversas formas. E uma das maneiras mais antigas, que ainda é muito utilizada para lidar com o terror e com o medo da morte, para a gente conseguir entender e lidar com os perigos reais e imaginários que nos afligem, é a utilização de símbolos para representar aquilo que nos ameaça. Então, desde tempos muito antigos, os mitos nos ajudam a interpretar
e a decodificar realidades complexas para que a gente consiga transmiti-las de uma forma mais simples. Como o ser humano animal, que é ao mesmo tempo presa e predador, nós utilizamos como símbolos para representar a morte, o perigo, o caos, as trevas, a maldade, os mesmos animais que apresentavam perigo para os nossos ancestrais há milhares de anos atrás. Né? Nós descendemos de primatas, né, que viviam em árvores, em florestas cheias de predadores. E durante toda a nossa vida, eles tinham que se proteger de perigos que apareciam de várias formas. Né? Seja como aves, que podiam atacá-los e derrubar das árvores, seja como felinos, né, igual a Bianca está sofrendo aí com felina, estou atacando ela aí agora, seja como cobras que rastejavam pelo chão e conseguiam, né, pegar nossos ancestrais tanto no chão quanto subir na árvore e buscar eles. Então, através da nossa história, a gente foi criando símbolos para representar esse tipo de perigo. Então, não é raro, né, tanto nas culturas antigas quanto na literatura moderna, a gente utilizar cobras para representar o perigo, para representar o mal. Quando a gente está vendo um filme, por exemplo, e aparece uma cobra, assim, numa cena, num plano separado, né, tá acontecendo lá a ação, aí corta e aparece uma cobra rastejando. Cara, na hora você já entende que algo ruim vai dar ruim ali, alguma coisa ruim vai acontecer. E ninguém te ensinou isso, ninguém precisou te mostrar, falar, olha, filho, a cobra é uma coisa ruim. Não, a gente reage de uma forma, né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta de cobra, não tem problema nenhum. Mas a grande maioria das pessoas tende a ter uma resistência, né? Então, isso está arraigado na nossa consciência, por algum motivo, né? E um dos símbolos mais sofisticados que a gente conseguiu criar para representar tudo aquilo que nos aterroriza foram os dragões. Que elas são os dragões são uma representação completa daquilo que nos ameaça. Ele é como uma quimera. Ele combina a característica desses 3 tipos de predadores. Então, o dragão ele tem asas como aquelas aves que nos atacavam no topo das árvores. Eles têm pernas como os felinos que sobem nas árvores. E eles são répteis, né, com escamas e língua bifurcada, assim como as cobras, que nos ameaçavam constantemente. E claro, né, só para completar, eles também gostam de fogo, que é um grande problema para a gente ter que lidar com isso. Então, todas essas representações simbólicas, elas condensam as experiências que a gente teve na vida, condensam as experiências negativas que têm um impacto psicológico muito maior em nós do que as positivas. Vocês já pensaram um pouco nisso? Como que num dia normal as coisas podem acontecer perfeitamente bem, tá tudo indo como a gente planejou, tudo como a gente esperava, mas basta que uma coisa dê errado, que a gente fica um pouquinho preso no trânsito, que a gente atrasa um pouquinho para um compromisso, que parece que o mundo acabou. Né? Os sinais negativos têm um impacto muito maior na gente do que os positivos. É muito fácil perceber isso, por exemplo, em rede social, né? Você tira aquela foto lá linda, daquele dia que você está todo arrumado para ir na festa, ou então no prato que você está comendo maravilhoso, no almoço, tal. E aí vem, né, aquela chuva de like, todo mundo linda, perfeita, maravilhosa, não sei o quê, que queria estar aí, saudade, né? Mas aí, né, tem que ter aquele lazareno, aquele único mal amado, que vem lá, te faz uma crítica, dá uma zoada no você e acabou. Todo aquele feedback, todo aquele reforço positivo que você foi experimentando com dezenas de pessoas te elogiando, acabou. E a gente fica o dia inteiro com aquele comentário negativo martelando na cabeça. Então é muito simples a gente perceber isso, né? A emoção negativa para nós tem um peso muito maior do que a positiva. Isso não é porque a gente é paranoico, pessimista, não. Isso aí faz todo sentido do ponto de vista evolutivo. Isso se deve ao fato de que a gente passou por milênios e milênios encarando situações em que a nossa capacidade de sinalizar o perigo nos salvou da morte, que é algo definitivo, né? A morte não tem volta. Ao passo em que a experiência positiva, ou que o elogio, ela só vai te confirmar alguma coisa que você já sabe. Ela só vai te dar uma informação de que aquilo que você está fazendo está certo. Só pode nos deixar um pouquinho mais felizes do que a gente estava. Ou seja, ao longo da nossa história, enquanto a gente vivia em contato direto com a natureza, ou vivia em conflito, né, com outras tribos, se a gente falhasse ao perceber uma ameaça, a gente podia ser pego por um predador, ser atacado por um inimigo, pegar uma doença mortal. Ao passo que se a gente fosse elogiado por qualquer coisa que fosse, que benefício que isso ia trazer para a nossa vida, né? Então, por exemplo, durante a nossa caminhada, né, a gente passou por incontáveis situações em que a gente poderia facilmente encontrar com a morte, né? Que é o lado negativo, né? O lado mais negativo possível da experiência humana, do ponto de vista da sobrevivência. Mas a gente jamais podia encontrar a imortalidade, que seria o contraponto positivo da morte, né? É por isso também que a gente tem um traço de personalidade que nos torna mais sensíveis a emoções negativas, que é o neuroticismo. Mas não tem um traço de personalidade
que nos torna mais sensíveis a emoções positivas. Existem apenas subtraços de personalidade que nos tornam mais otimistas, mais propensos a nos entusiasmar, que é a extroversão. E é realmente útil a gente ter sensibilidade a emoções negativas. Afinal, se a gente for extremamente positivo, despretensioso e descuidado, a gente pode se colocar em situações de perigo, de doença, de morte. Então, é melhor a gente estar ansioso ou preocupado com alguma coisa do que estar machucado ou morto. Né? Vamos dar um exemplo prático aqui para ilustrar essa questão. Vamos supor que você está caminhando ali no mato, fazendo uma trilha, indo para uma cachoeira e tal, e você percebe que tem alguma coisa mexendo na planta do seu lado. Você vê uma plantinha mexendo aqui no chão do lado do seu pé. A maioria de nós vai congelar ou vai pular para longe daquilo ali por instinto, né? Que é uma reação padrão que a gente tem ao perigo. Porque quando você encontra algo potencialmente perigoso na sua frente, é muito útil você parar e não se aproximar mais daquilo. Ou então você se distanciar rapidamente daquilo ali, para evitar que aquilo ali te ataque. Mas por que o nosso cérebro é arranjado para se comportar assim? Porque é melhor para a gente, do ponto de vista da sobrevivência, a gente correr o risco de encontrar com um falso positivo do que de um falso negativo. O falso positivo é quando você acha que está diante de um perigo real, mas não está. Ou seja, você pulou para o lado ali, aquele negocinho mexendo, era um vento, era um bichinho inofensivo, era um esquilo. Então, o que aconteceu? Boas, né? Eu me assustei, né? Dei um pulo aqui para o lado, o máximo vai acontecer alguém rir da minha cara que eu assustei por causa do esquilo, e segue a vida. Não aconteceu nada de ruim. Agora, o risco do falso negativo, que é você achar que aquilo não é um perigo, aquilo seja um perigo, pode ser que seja uma cobra. E ela vai te picar, vai te matar. Então, de forma simplificada, por que esse tipo de reflexo está construído em nós? Isso possivelmente é um fruto de um traço evolutivo que selecionou os indivíduos que reagiram mais rápido às cobras que encontraram pelo caminho e os que não conseguiram reagir a tempo morreram. Então, o existencialismo ele não é estritamente uma filosofia ou uma corrente teórica. Ele é um esforço para compreender a realidade, um esforço para compreender o ser humano. E o pensamento existencialista ele é uma postura que surge diretamente da ansiedade, do estranhamento, dos conflitos que a gente vive. E é um fato, né, pessoal, que no mundo moderno, tecnológico, dinâmico que a gente vive hoje, a gente tem uma farta circulação de bens materiais, a gente tem cada vez maior facilidade de acesso aos bens materiais, as preocupações dos existencialistas eles estão tendo cada vez menos espaço. Enquanto que os problemas que os existencialistas procuravam resolver estão assombrando a humanidade cada vez mais. O avanço da ciência nos deu muito poder tecnológico, mas nos afastou muito dos questionamentos interiores. Isso tem um preço. Agora, a gente se sente mais seguro de ameaças externas, como predadores, né? Não tem o risco de você estar andando lá para a PUC e passar um leão na sua frente. Isso é praticamente impossível de acontecer, né? Então, a gente é muito mais confiante para lidar com doenças. A gente está passando por uma pandemia agora que, se tivesse acontecido há 50 anos, há 100 anos, mataria muito mais gente, né? A gente consegue viver por mais tempo, com remédio, com mais higiene, com saneamento básico. Mas apesar de trazer todos esses avanços importantíssimos, a ciência também abriu enormes buracos nos nossos sistemas de crenças, de valores, que nos mantinham protegidos da ansiedade, da angústia existencial. Fecharam-se muitas portas para sentidos e significados existenciais. E abriram-se muitas outras portas para o ceticismo, para o niilismo, para o cinismo diante da própria existência. Fernanda, pode falar. Eu coloquei a lista de presença aqui no grupo, no chat, gente. Sei lá, galera. Então abre a janelinha aí e assine depois. Então, a resposta que o existencialismo dá para esse conflito é semelhante à da psicologia comportamental. Porque a psicologia comportamental diz que é o seguinte, a gente tem que ser capaz de encarar de frente aquilo que a gente tem medo, e a gente tem que ser capaz de superar isso. Ou seja, a exposição controlada ao medo ou às situações problemáticas é uma das práticas fundamentais da psicologia. Isso aí é utilizado em diferentes abordagens. Ao passo que tem sido cada vez mais uma postura mais difícil de adotar, né? Enfrentar aquilo que a gente tem medo, a menos que a gente seja acompanhado e orientado por um profissional. Né? Encarar essas questões mais profundas de frente é cada vez menos atraente, mais difícil, quando a gente tem cada vez mais entretenimento, mais distração, mais vício compensatório, né? E a gente produz isso aí na velocidade muito rápida. Né? Há um tempo atrás eu estava na casa de um amigo meu, a gente costuma ir lá para jogar um Mario Kartzinho, dessas versões mais novas aí do Nintendo Switch, e a gente estava jogando e pensando, cara, olhando para a tela e falando, cara, olha esse jogo, cara, que essa tela aqui é uma loucura, a pista sobe, desce, entra na água, vai pro meio do mato, vai pro deserto, cai no céu,
com a loucura, uma quantidade de cor piscando na tela, de forma, piscando, mexendo. Isso aí estimula o nosso cérebro de uma maneira absurda, né? E no meio do jogo a gente parou e pensou, cara, imagina um pai de hoje em dia tendo que conseguir convencer o filho a parar de jogar isso aqui para ir fazer um exercício de matemática. Sair desse furacão aqui de estímulos para ficar meia hora olhando para um pedaço de papel e tentando resolver um problema. Não tem condição, só uma chinelada mesmo. Então, é importante conseguir fugir um pouco desse mundo de estímulos, de aparências, de distrações, de compromissos, para a gente poder olhar para dentro de si, para a gente poder encarar de frente tudo aquilo que nós temos medo, daquilo que a gente vive fugindo. Porque, de novo, a exposição controlada ao que você tem medo é curativa, se ela for voluntária. Esse conceito é aceito e praticado tanto pela psicanálise, quanto pelo behaviorismo, quanto pela TCC, né? Se a terapia for forçada ou for involuntária, ela só vai tender a piorar o problema, né? Porque um dos princípios curativos da terapia é tratar um problema ou um defeito ou um medo ao expor a pessoa aquilo. Parece um contrassenso isso, né? Porque o mesmo princípio que gerou a doença vai ser capaz de curar. Mas a grande diferença é o seguinte: quando você é exposto a algo involuntariamente, que você não quer, o seu cérebro produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Em grande concentração, se produzido por muito tempo, o cortisol é tóxico. Por outro lado, se você se aproxima de algo voluntariamente, o cortisol não é liberado na sua corrente sanguínea. E aí você consegue confrontar aquilo de uma maneira saudável. Ou seja, a aproximação daquilo que nos amedronta, utilizando sistemas e arranjos internos corretos, é o que te permite dominar aquilo, né? E uma compreensão errada que a gente tem é de que a preocupação, o estresse e a ansiedade são episódios causados por algum fator externo ou estranho que perturbou o nosso estado de paz e tranquilidade natural, como se a nossa condição padrão fosse ficar em perfeita harmonia e plenitude. Não, isso não é verdade. A gente vai analisar isso pensando, por exemplo, em como que crianças pequenas e bebês se comportam. Quando uma criança pequena ou um bebê está na companhia de alguém que está cuidando delas, olhando por elas, elas podem até estar calmas. Algumas nem assim, né? Agora, deixa uma criança num ambiente estranho para ela e sai de perto dela para você ver o que acontece. Em um minuto, ela já vai começar a chorar, por medo, por ansiedade. E a gente tem essa ideia fantasiosa, né, de que o estado padrão de uma criança é estar calma e que ela só chora se algo errado acontecer. Ela só chora se ela tiver fome, se ela tiver medo. Não. O estado de calma, seja de uma criança ou num adulto também, depende de um ambiente pacificado. Depende de pessoas que façam eles se sentir seguras, protegidas. Certo? Então, nós temos também nossa dose de necessidades, de preocupações que se apresentam e que se multiplicam naturalmente. Bastando que a gente esteja viva para isso. Não precisa muito. Então, esse mesmo padrão de comportamento que a gente está falando sobre crianças foi descoberto em experimentos feitos com ratos pelo Skinner, que é o psicólogo americano, né, um dos principais autores do behaviorismo. E, cara, ele era um gênio. Ele compreendeu o comportamento animal a tal ponto que ele conseguiu treinar uns pombos para jogar ping-pong. É desse nível. Então, o Skinner mostra que o comportamento dos ratos ele se altera quando você tira eles de um ambiente que está seguro, que já foi explorado, que ele está acostumado, e você coloca num ambiente novo. O comportamento deles, então, ele não muda somente quando você condiciona eles com punição e recompensa, como muita gente pensa. O Skinner notou que quando os ratos são tirados de uma gaiola ou de um labirinto que ele está acostumado, e ele é colocado num ambiente novo, a princípio eles ficam congelados, eles param, né? Porque a primeira reação de defesa diante do desconhecido é não se mover, né? Afinal de contas, o movimento dos ratos ele é lateral, né? E o principal predador deles, que são os gatos, eles têm uma pupila do olho vertical, que é adaptada para a percepção de profundidade, para a visão noturna, mas também para capturar movimento horizontal. Quem tiver gato em casa aí, tipo a Bianca, pode fazer esse teste. Fica numa distância razoável do seu gato, começa a mexer o dedo assim na horizontal. Eles vão acompanhar sem problema. De repente, você muda o padrão de movimento para vertical, eles não conseguem acompanhar. Né? Faz todo sentido, né? Afinal de contas, o gato ele é feito para caçar rato e não canguru. Então, outros animais, por exemplo, como sapos, cavalos, zebras, eles têm a pupila do olho horizontal, que é desenvolvida para que eles tenham uma visão panorâmica estendida. Ele capta melhor movimentos verticais, que é particularmente útil, por exemplo, para os sapos, né? Para ficar vendo as mosquinhas lá, os insetos que ele fica pegando. E essa pupila horizontal também é muito útil para cavalos, zebra e animais que pastam, porque eles conseguem enxergar o ambiente e ver os predadores se aproximando, mesmo quando eles estão com a cabeça baixada, comendo ou tomando água. Eles conseguem ver um movimento vertical melhor.
Então, o que o Skinner observou é o seguinte: quando um rato é colocado numa gaiola nova, o primeiro comportamento dele é congelar. Depois ele começa a farejar, porque ele se orienta mais pelo olfato. Somente depois que ele explorou toda a gaiola, tem certeza que nenhum predador está ali por perto, aí sim ele adota o comportamento normal, padrão, que é o exploratório. Ele começa a procurar por comida, ele começa a se dispor a brincar, né? Então, quando eles fazem aqueles experimentos com botões e choques para condicionar o comportamento animal, você não está ensinando o animal a ter medo, não. Você só está ensinando o animal, condicionando ele a ter medo daquele estímulo específico. O animal sabe que é medo naturalmente, e nós também. Então, quem pensa que a condição padrão da existência humana é a sensação de paz e segurança, que só é interrompido por um perigo ou alguma necessidade fisiológica, está enganado. Os ambientes seguros que existem aqui na humanidade, eles foram construídos por nós para satisfazer as nossas necessidades e para combater e manter o perigo afastado, enquanto a gente tem um nível mínimo, né, de segurança para poder continuar construindo e trabalhando nessas estruturas internas para facilitar a nossa vida, garantir que a gente tem o essencial para a nossa sobrevivência, né, de forma cada vez mais acessível, mais rápida, mais segura. E a gente realmente ficou muito bom nisso ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar assim, seriamente na comodidade absurda que é, a gente conseguiu, as coisas que a gente consegue fazer hoje, né? A gente vai no supermercado, por exemplo, a gente chega lá, tem uma série de produtos lá, tudo prontinho, com qualidade, com variedade, tudo limpinho, tudo muito conveniente, né? Se a gente for pensar a variedade, por exemplo, de marcas de pão de forma que tem no supermercado hoje. Vocês já pensaram nisso? A quantidade de marca, de sabor, de variedade de pão de forma que tem num supermercado qualquer aqui é maior do que qualquer rei da época medieval ou do resto da humanidade inteira já viu na vida, já experimentou. Então, desse ponto de vista, né, do ponto de vista material e do suprimento humano, a gente tem uma variedade, um acesso a esse tipo de coisa como nunca antes na história humana, né? Então, tipo assim, é um absurdo pensar em relação a isso. E pra gente é algo completamente normal, né? Então, isso é como se fosse quase que um milagre pra gente. Como que a gente conseguiu viabilizar isso até hoje? Sendo que um dos maiores problemas que a gente tem hoje de fome no mundo é justamente por logística e distribuição, e não por produção de alimentos. Na aula sobre percepção, eu vou ensinar, é a sexta aula, eu vou ensinar para vocês um exercício mental muito legal para melhorar a nossa capacidade de percepção e de enxergar a realidade nesse grau. Então, essa visão existencialista, pessoal, de que o estado da natureza, o estado de padrão do ser humano, ele é o estado de perigo, ele é o estado de desordem, ele é o estado de caos. E que a nossa existência, a nossa vivência, é um combate constante para manter esse perigo longe, enquanto a gente constrói um ambiente cada vez mais seguro, mais saudável, mais previsível ao nosso redor. Para aí sim diminuir nosso estresse, nossa ansiedade, nossa tensão, nosso medo. Então, assim como para os ratos, para a gente o medo e a ansiedade e a depressão não precisam ser explicados ou ensinados. São estados que a gente experimenta naturalmente. O que teria que ser explicado é como que a gente consegue sentir são e seguro e feliz no mundo. Outro pensamento existencialista é a ideia de que é justamente dentro desse estado de preocupação ou de terror interior que está a sabedoria para a gente superar esse medo, para a gente superar a ansiedade, a depressão gerada pelos ambientes desconhecidos, ameaçadores que estão ao nosso redor. É por isso que a gente não gosta de sair ou de se movimentar muito quando a gente está triste, quando a gente está apreensivo. Quando a gente está triste, né, a gente costuma ficar mais quieto em casa, a gente tende a ficar próximo das pessoas que a gente ama, que a gente confia. Se a gente sai, geralmente, em companhia de poucos amigos, que a gente confia muito. Então, quando a gente está triste, a gente tende a querer ficar no nosso território, no nosso campo que já foi explorado, que já foi pacificado. Porque assim a gente tem um gatilho de ansiedade a menos para se preocupar. A gente gosta de saber, de poder prever onde tem perigo, de onde podem surgir as ameaças ao nosso redor. E ter esse controle, ter essa noção, vai trazendo um pouco mais de tranquilidade para a gente. É assim que se trata, por exemplo, as pessoas que têm agorafobia. A agorafobia é um transtorno que faz a pessoa ter medo ou um pavor de certos ambientes, porque eles acreditam que qualquer coisa, a qualquer momento, pode colocar eles em algum perigo, ou pode os matar. Na verdade, o agorafóbico ele não tem medo do local ou da situação em si, mas ele tem medo de alguma forma, eles fiquem presos no local se alguma coisa acontecer com eles. Se eles tiverem um mal súbito, um ataque cardíaco, eles não consigam sair dali e chegar no pronto-socorro. É como que um medo quase que constante de que alguma coisa repentina pode acontecer e te colocar em perigo. Esse transtorno ele é o da protagonista do filme A Mulher na Janela, no Netflix. Quem quiser assistir, é muito interessante.
E a maneira de tratar isso é justamente ajudando a pessoa a encarar esses ambientes em condições mais seguras, mais controladas, mais inofensivas. Né? Por exemplo, você pede para que a pessoa olhe somente para um local ou para um objeto através de uma foto, ou que ela veja imagens na internet daquilo que ela tem medo. E aí você vai progressivamente evoluindo para condições ligeiramente menos controladas e mais realistas. Até que elas sejam capazes de enfrentar esses locais, essas situações, como a gente faz no dia a dia, né? Pode ser elevador, praça, um centro comercial, um transporte público, enfim. E é muito comum que quando essas pessoas que têm essa fobia são tratadas, elas se tornam mais assertivas, elas conseguem se posicionar mais. É muito comum, por exemplo, que uma mulher que foi tratada de agorafobia, ela chega em casa e algum tempo depois ela tenha brigas muito mais fortes com o marido. Porque antes ela via o marido como uma figura de segurança, quem ela não tinha coragem de questionar. Porque se ela arriscasse isso, ela poderia perder essa camada de proteção. E ia estar mais exposta aos perigos do mundo. E agora que ela não tem mais medo, ela vai lá e cria coragem para se posicionar, para colocar as opiniões dela para valer, né? Eventualmente isso pode causar uma briga. Então, uma teoria que surgiu mais recentemente de como que a gente poderia tratar a agorafobia, ou boa parte de outras fobias também, é através da habituação. A habituação é o seguinte: você vai provocar e vai induzir a pessoa a um tipo de estresse, né, até que ela fique cansada e se acostume com aquele estresse. Por exemplo, é como se você fosse pegar, por exemplo, uma lesma lá, tá, o caracol, né, a lesminha dentro do caracol, aí você espera a lesma sair para fora do caracol e você cutuca ela. A primeira vez que você cutucar a lesma, ela vai entrar para dentro do caracol, vai ficar lá um tempão. Aí você espera ela sair de novo, aí quando ela sai de novo, você cutuca ela de novo. Você vai repetindo isso. Vai chegar num momento em que o sistema nervoso dela vai ficar estressado. E quando você cutucar, ela vai parar de mexer. Isso é um mecanismo de defesa contra o estresse do próprio sistema nervoso. Né? Você aprende a ignorar, você aprende a acostumar com aquilo que te estressa constantemente. Mas é claro que isso tem um preço, né? E essa teoria se provou falha justamente por isso. Porque o estresse causado pode se reverter em outros problemas. E pode gerar outro tipo de problema na saúde da pessoa. Então, o erro aí está em pensar que a fobia ela pode ser tratada sem que você trate a causa dela. E uma das maneiras, né, que se provaram mais eficazes para conseguir lidar com isso é tornar a pessoa mais corajosa. Ensinar a pessoa a se tornar um pouco mais assertiva. Você trata a causa ao invés de estressar o efeito. Então, você ensina a pessoa a se tornar um pouco melhor diante daquele tipo de situação. Por exemplo, mais recentemente se descobriu que quando você vai ajudar uma pessoa a combater um medo, você não está diminuindo a quantidade de medo que ela sente. Quando ela tem contato com aquele objeto de medo, depois que ela foi tratada, ela ainda apresenta os sinais fisiológicos do medo. Mas o que acontece é o seguinte: você está tornando a pessoa mais corajosa, mais resistente aos efeitos desse medo. Então, uma pessoa que tem medo de falar em público, depois que ela faz um tratamento longo para conseguir falar em público e se tornar mais assertiva, não é que ela vai parar de sentir ansiedade, vai parar de sentir o coração acelerar, a mão suar, não. Ela vai sentir esses sintomas também, mesmo depois de tratada. Só que ela vai conseguir agir e operacionalizar aquela atividade dela, apesar dos sintomas. Então, quando você trata alguém para lidar com alguma fobia, não é que você está tornando a pessoa menos medrosa, não. É você está tornando ela mais corajosa. Está tornando ela mais capaz de resistir aos sinais de medo que ela tem naturalmente. Então, a gente pode extrair uma lição disso aí. A gente pode concluir que é muito mais frutífero e mais recompensador a gente tem que sempre focar em trabalhar para melhorar nós mesmos, nos desenvolvendo mais, do que viver sempre com a esperança de que algum dia a gente vai conseguir eliminar os problemas, as dificuldades e os males do mundo. Né? Isso é algo muito fácil de perceber quando você lê filosofia e literatura clássica também, quando você lê os diálogos que os filósofos gregos tinham, conhecendo os dramas que são narrados na literatura clássica, quando você vai comparar com o tipo de problema que a gente tem hoje, não é difícil perceber que a forma como esses problemas aparecem, ela muda um pouquinho. Mas a essência do problema, a natureza do problema, é praticamente a mesma coisa. Né? Esses problemas podem mudar de acordo com o local, de acordo com a época, podem tomar outra forma por causa da tecnologia, mas a essência do problema é as mesmas. O tipo de drama que o ser humano está enfrentando na vida é praticamente o mesmo em qualquer época. Por exemplo, na República, no livro de Platão, ele explica que se uma sociedade que for estruturada com princípios elevados, sólidos, se ela estiver focada na produção e na valorização de cidadãos virtuosos, corajosos, essa sociedade vai se tornar mais sólida, mais próspera. Ela vai ser uma sociedade indestrutível. Que a única maneira de fragilizar
e de derrubar uma sociedade dessa seria se você conseguisse perverter a educação dos mais jovens. E até hoje a gente pena muito com esse problema da educação, né? Uma grande parcela da população ainda carece de boa educação, de boas referências, de comportamento, de bons ideais para se espelhar e conseguir enxergar o eu ideal para quer se tornar. Esse é um problema muito sério hoje em dia, né? Isso aí foi identificado há mais de 2.500 anos atrás, né? A mesma coisa acontece nos diálogos platônicos que retratam o julgamento, a prisão e a morte de Sócrates, em que ele é acusado de subverter os princípios religiosos do Estado e perverter os jovens. Aí, na defesa de Sócrates, ele diz assim: não tenho outra ocupação senão a de persuadir a vós todos, tanto velhos como novos, de que cuideis menos dos vossos corpos e dos vossos bens do que da perfeição de vossas almas, e a vos dizer que a virtude não provém da riqueza, mas sim que é a virtude que traz a riqueza ou qualquer outra coisa útil aos homens, quer na vida pública, quer na vida privada. Se dizendo isso eu estou a corromper a juventude, tanto pior. Mas se alguém afirmar que eu digo qualquer outra coisa, mente. Esse aí foi a defesa de Sócrates em relação ao julgamento, que ele eventualmente foi condenado e foi morto, né? Isso aí tem, como eu falo, tem mais de 2.500 anos. Então eu vou fazer mais uma pequena pausa aqui, pessoal, para a gente colocar as ideias em dia, para a gente responder umas perguntas, fazer uns comentários, para a gente ir para a parte final desse encontro. Como é que tá indo aí? Tá dando para absorver tudo? Tá tranquilo? O que vocês acham? Pode subir aí que tem bastante pergunta, Marcos. Uhum. Vamos lá. Livro PDF, tem chamada, lista de presença. Se eu puder alguma pergunta, vocês me chamam aqui, hein, pessoal. Mulher da janela, agorafobia, você torna a pessoa mais resistente aos sintomas. Você torna a pessoa mais resistente aos sintomas fisiológicos do medo ou aos efeitos psicológicos gerados? Gabriel, aos efeitos psicológicos gerados. O sintoma, ele é um reflexo do grau que a sua psique foi estressada por um estímulo. Então, enquanto mais aquele estímulo te aterrorizou, mais você vai reagir fisiologicamente, certo? E na medida em que você consegue fortalecer a sua parte psicológica, o seu efeito fisiológico ele ainda vai existir. Ele vai diminuir, mas ele ainda vai existir. É muito comum você ouvir, por exemplo, entrevista de músico experiente aí com 30 anos de banda falar: cara, até hoje, toda vez que eu vou subir num palco, me dá um nervosinho. Meu coração acelera um pouco, eu fico um pouco apreensivo. Ele tem um sinal fisiológico. Só que pela quantidade de vezes em que ele encarou essa situação, aquele sinal fisiológico ele é mais brando. De tantas vezes que ele já enfrentou aquilo. Mas por que ele é mais brando? É porque o psicológico já acostumou, né? Já está mais resistente, já acostumou com aquele tipo de estímulo. Então, o que acontece é isso. O Mendes mandou uma reflexão gigante aqui, vamos ver. Onde mais? Teve PDF psicológico. Mendes, você quer colocar essa questão aqui pra gente, cara? Pra gente conversar um pouquinho sobre ela? Pode abrir o áudio aí. A Lívia perguntou. Então, fala aí, Mendes. Eu estava pensando no início da aula, que foram duas questões, eu fiquei pensando o seguinte. Primeira questão que você disse, um pendrive, a gente consegue colocar inúmeras informações e tal, né? E a gente teve bastante dificuldade no início da aula para iniciar aí e tal, questão de tecnologias, né? Então a gente pensa em evoluir bastante sobre essas questões, a gente está bem evoluído mesmo, cientificamente dizendo, mas ainda tem muita dificuldade, né? A filosofia, ela mesmo antiga, das mais antigas, ela consegue explicar atitudes humanas hoje. Eu fiquei pensando nisso, né? Ela evolui, mas ao mesmo tempo os pensamentos, o raciocínio, a razão, ela continua as reflexões como se fosse, né? Aí eu citei aí o exemplo do mito da caverna lá de Platão, que a gente tenta resolver um problema que está ao nosso alcance, mas a gente prefere continuar na zona de conforto do que arriscar, né? Sobretudo quando isso representa novo. E depois eu pensei, quando a gente estudou filosofia existencial, ou existencialismo na verdade, né? Como nós estamos usando o termo aí, ele propõe, a maioria dos pensadores,
ao refletir sobre a existência humana, embora eles viviam muitos conflitos, muitos caos existenciais, eles a forma de procurar solução para esses conflitos e não de evidenciá-los, né? Aí eu fiz uma pergunta aí no sentido assim, porque às vezes a gente ainda está muito na clínica, muito em discussão sobre as patologias, sobre as doenças mentais, se justificar o existencialismo como aflorar esses conflitos, estes caos, esse estresse, não está relacionado a isso, sabe? Esse desejo nosso de tornar a psicologia somente uma ciência que possa solucionar problemas, entendeu? Era isso. Do ponto de vista de tratar, na verdade, os efeitos, né, e não tratar as causas. Exatamente. Isso, exatamente. Isso acontece. Porque se a gente for pensar, cara, a grande questão que a gente pode pensar em relação a esse retrospecto todo que a gente fez da filosofia clássica é o seguinte: se tem uma coisa que é batata, você lê literatura clássica e filosofia clássica a gente está lidando com os mesmos problemas tempos e tempos depois. Os problemas só aparecem pra gente de uma forma diferente, mas a essência, a matéria do problema é a mesma. Então, se você for pensar, por exemplo, até mesmo do ponto de vista de outras espécies mesmo, qual é a diferença, por exemplo, de uma vaca que está procurando alguma coisa para comer no pasto e de a gente que está tentando trabalhar e estudar para tentar ganhar dinheiro? É o mesmo problema, só que ela está lidando de um jeito mais simples que a gente, certo? A nossa vida é mais complexa, mas a essência do problema de um animal que precisa sobreviver e viver é a mesma. Então, a raiz dos problemas que a gente experimenta, elas vão se repetindo vez após outra. E é claro que a gente está buscando soluções agora que fazem mais sentido para a nossa época. Mas não quer dizer que a gente conhecer a maneira como o ser humano lidava com esses problemas antes não vai ser extremamente útil e enriquecedor, porque vai. Né? Quando eu vou estudar uma abordagem da psicologia, eu tento, né, dentro do possível, ir assim, no primeiro autor que começou a propor aquela abordagem, nos primeiros livros, para ver qual que é o problema que eles estavam tentando resolver. O que eles estavam tentando buscar a solução para isso. Porque às vezes agora a gente está discutindo questões que já fugiram completamente disso. Às vezes a gente começou a tentar resolver um problema e estamos lidando com outro agora. E aquele problema inicial que gerou tudo isso já foi esquecido. Então é muito importante a gente voltar nos clássicos por causa disso. Né? Vou passar para a pergunta aqui da Lívia. Por que algumas pessoas... Fala, Giovanni, pode falar. Alô, tá me escutando? Estou te ouvindo. Eu ia falar da questão que você tinha comentado, da questão do progresso, né? Tem muita questão de muitas pessoas acreditarem necessariamente que a gente está realmente progredindo sempre para frente, então, em todos os sentidos da vida, mas não necessariamente. Se a gente for olhar, a gente é talvez muito mais infeliz que nossos antepassados no passado. Nossos ancestrais caçadores-coletores, eles tinham uma felicidade muito mais, talvez muito maior que a nossa. A gente consegue olhar isso, conseguir calcular a felicidade do passado é sempre muito complicado. Mas se a gente for olhar, a gente talvez ficou muito refém processo de agricultura e tal. E se a gente for olhar essa questão também, a gente não necessariamente ficou mais feliz. Então essa questão do progresso não é necessariamente algo real. Tem que ser contextualizado, com certeza. Luca, manda bala. Eu indico aí para quem quiser ver um pouco mais do assunto o livro O Novo Iluminismo, do Steve Pinker. E na verdade ele tem uma opinião contrária, que na verdade a gente nunca esteve tão bem, né? A gente nunca teve poucas pessoas morrendo, poucas doenças, menos gente passando fome na história do mundo, por mais que tenham muitas pessoas passando fome ainda, mas de acordo com esse livro dele, a gente nunca esteve tão bem. Exato. Não, esse é um ponto importante também. Essa análise do Pinker, ele é do ponto de vista assim, humano, da sobrevivência, de resolver os problemas mais atrelados à nossa sobrevivência, ao nosso estado social, e de fato, isso é verdade. Tem outro livro que chama 10 indicadores que toda pessoa inteligente deveria conhecer. Eu não sei se tem ele traduzido, mas ele mostra justamente isso, que hoje em dia a gente nunca teve tanta gente saindo da pobreza, nunca teve tanta gente com saneamento, nunca teve tanta pouca mortalidade infantil, nunca teve tanta pouca gente morrendo em guerra, isso aí na história humana. Beleza, a gente está sobrevivendo mais, mas a reflexão existencialista vai muito para o lado do, tudo bem, a gente está vivendo mais, nós não estamos morrendo pelo ambiente, vamos dizer assim, mas qual que é a qualidade de vida que a gente está tendo, né? Qual que é a qualidade da paz que a gente está experimentando, ou como que as relações humanas mais próximas estão se procedendo. É óbvio que a gente está melhorando em sentidos. É a diferença entre espécie e indivíduo, né? Tipo, nós como espécies estamos, né, maravilhosamente bem, mas e como indivíduo, né? Sim, são outras questões. E, tipo assim, não dizendo que a ciência está falhando, muito pelo contrário. Isso é uma coisa que eu ouvia muito na faculdade de Direito. Ó, pessoal, o pessoal das exatas estão resolvendo os problemas deles todos. Os caras estão
desenvolvendo energia limpa, estão desenvolvendo carro elétrico, daqui a pouco nós estamos tudo voando, teletransportando, voltando no tempo. E aí? E é humanas. Nós não estamos conseguindo conviver, né, com respeito, com educação. Né? A gente tem muitas obras hoje que tá em voga aí de futuros apocalípticos. Né? O que vai acontecer se essa estrutura social, que a gente vê até por questão da pandemia, como que ela é frágil, se essa estrutura social, com o governo, instituições e polícia, se isso cair, o que vai sobrar de extrato humano? Né? Se a gente for viver um mundo de Walking Dead lá, não tem mais polícia, não tem mais lei, ninguém vai ser punido por nada. O que acontece com o ser humano? Como é que a gente está por dentro? Né? Vai virar uma barbárie de um dia para o outro? Ou esse tanto de desenvolvimento que a gente tem tido do ponto de vista material e científico tornou a gente mais humano? Então são reflexões que o existencialismo vai mais para esse lado. Né? A Lívia perguntou aqui, por que algumas pessoas ficam agorafóbicas depois? E eram, por exemplo, corajosas, mas em algum momento da vida tornam-se agorafóbicas. Do ponto de vista da comportamental. Nesse sentido, Lívia, isso aí vai ser por alguma experiência. Né? A pessoa ela pode ter uma sensibilidade maior para perigo e coisas negativas, que é um traço do neuroticismo, mas tem pessoas que não podem não ter, e devido a uma experiência, elas passam a ter. Alguma experiência que demonstrou para ela que ela precisa enxergar perigo em algo que ela não via. E aí ela fica sensível àquilo. E aí ela pode desenvolver um pânico crescente em relação a isso. Pode ser que ela tenha uma estrutura psíquica que esteja orientada para esse lado, mas nunca teve um evento expressor de magnitude suficiente para gerar patologia. E eventualmente isso acontece. O Luca vai saber falar mais sobre isso. Fala aí, Luca. Queria até introduzir um pouco da neuro nisso aí, né? As nossas experiências, elas são colocadas em formas de memórias, que são conexões entre os nossos neurônios, né? E o que acontece? Quando você tem uma experiência traumática ou muito ruim para você, e isso o Marcos até explicou, evolutivamente faz sentido, essas conexões ficam mais fortes, as sinapses ficam mais fortes, são formadas mais sinapses. Então, por mais que a pessoa era corajosa, se ela tem uma experiência traumática, ela vai formar uma memória daquela experiência muito fortemente conectada, e se tiver algum gatilho ambiental que traga aquela memória de volta para ela, isso vai ativar um sistema de reação ao medo, né, de luta ou fuga. Então, independente, as experiências vão acabar moldando isso aí. Beleza. Pessoal, vou dar mais uma andada aqui então. A gente já estamos chegando perto do final da aula. Eu vou terminar aqui o que eu preciso falar e aí eu fico com vocês depois o tempo que precisar para a gente conversar, tirar dúvida, tranquilo? Vamos dar uma adiantada então, vamos lá. A gente vai falar agora, mostrar para vocês uma frase aqui do Rollo May, né, que é um psicólogo também muito conhecido, do século passado. Olha só o que ele fala sobre a importância do pensamento existencialista. Em muitos sentidos, o existencialismo é um retrato único e muito preciso do dilema psicológico do homem contemporâneo. Então, o que ele está dizendo aí? Uma parte fundamental para que a gente consiga alcançar essa saúde ou esse estado de funcionalidade de uma pessoa no plano psíquico, de maior estabilidade emocional, passa pelo desenvolvimento dessa capacidade de integrar os diferentes aspectos do nosso ser. Então, para os existencialistas, o comportamento racional puro não deve ser o princípio básico que deve nos orientar. A razão precisa ter um alicerce no nosso corpo, nas nossas motivações, nas nossas emoções, para que ela opere de forma correta. Essa visão também é parecida com a da psicanálise, né? Quando ela ensina que a gente precisa integrar nossos impulsos e as nossas emoções na nossa personalidade. Outro teórico importante que vai nessa mesma linha é o Jean Piaget. Ele fala que as nossas subpersonalidades precisam se organizar como numa espécie de jogo, no qual outras pessoas também precisam querer participar. E assim a gente consegue interagir em harmonia com as pessoas, formando estruturas sociais cada vez mais complexas. A gente vai falar mais disso na aula sobre a amabilidade. Então vamos lá. Vamos partir agora aqui para os filósofos mais recentes, mais próximos aqui do nosso tempo. Né? Um dos filósofos que mais conseguiu diagnosticar os dilemas existenciais que a gente enfrenta na atualidade foi o Friedrich Nietzsche. Ele foi um filósofo alemão, né, do século XIX, e ele era muito bom em analisar as causas das crises sociais, das convulsões sociais e conceituais que a Europa estava vivendo ali, na segunda metade do século XIX. O pensamento do Nietzsche influenciou profundamente os primeiros psicólogos, principalmente pela vertente da psicanálise. Quando eu li o livro Vermelho, do Carl Jung, que é basicamente o livro em que ele descreve a maneira mais fluida e pessoal sobre as experiências que ele vivenciou, um processo que ele criou chamado de imaginação ativa. Quando eu li esse livro, eu percebi uma semelhança literária muito grande com o estilo do Nietzsche escrever. Eu estava até pensando, cara, parece que eu estou lendo um livro do Nietzsche. Se não fosse pelo conteúdo, é claro, né? O estilo literário é muito parecido. E eu sei que o Jung lia também muito do Nietzsche.
Então, o ponto de partida da crítica do Nietzsche para a sociedade europeia era um alerta ao que ele entendia que seria a maior ameaça ao equilíbrio mental das pessoas e, consequentemente, ao equilíbrio social europeu das gerações que viriam depois da dele, né? Que é o niilismo. O niilismo é a ideia de que não existe um sentido intrínseco nas coisas, de que a própria existência humana é sem sentido. Ele é uma postura que, segundo Nietzsche e os autores da época, decorre do ceticismo e leva a um estado de cinismo diante da realidade, já que a pessoa acaba a enxergar, né, a própria humanidade como uma coisa insignificante, sem propósito, ao ponto de que nada que a gente fizer na vida vai ter uma relevância geral no plano da existência. É aquela velha ideia de, para que eu vou fazer isso aqui agora? Qual vai ser a diferença que isso vai fazer daqui a 1 milhão de anos? Né? É interessante a gente voltar no ponto que a gente fez lá no comecinho, de que uma boa forma de entender no que alguém realmente acredita é olhar para as ações da pessoa e não só para as palavras dela. Será que alguém, nesse sentido, realmente age de acordo com essa crença? Porque se nada faz a diferença no plano geral da existência, por que você faz qualquer coisa, então? Será que alguém realmente vive como se tudo fosse sem significado e sem sentido? Por que você faz qualquer coisa, então, não simplesmente fica deitado esperando a morte? Então, ao avançar nesse diagnóstico do niilismo emergente, o Nietzsche elabora um pensamento de que é um erro considerar o estresse social ou a degeneração fisiológica ou a corrupção das coisas como a causa desse niilismo. Ele continua falando que o surgimento do niilismo na sociedade europeia é consequência da destruição do sistema de crenças que traziam, né, que estruturou a sociedade por muitos séculos. Então, para ele, você não pode dizer que as coisas vão mal na sociedade ou que você tem algum problema físico porque o mundo é injusto, ou porque a realidade está toda errada, ou porque a realidade é essencialmente má. Nietzsche ele fala que na época dele, ele notava que as pessoas eram mais honestas e mais compassíveis do que as pessoas das épocas passadas. E aí ele segue dizendo que a causa das dores e angústias que a gente experimenta permite sempre várias interpretações diferentes, várias aproximações diferentes. E é a partir disso que ele desenvolve a filosofia dele. Por exemplo, é um fato que a maioria das pessoas que abusam de crianças foram abusadas quando crianças. No entanto, a maior parte dos adultos que foram abusados quando crianças não se tornam abusadores de crianças. Ou seja, algumas crianças que sofrem bullying se tornam praticantes de bullying. É verdade. Agora, muitas crianças que sofreram bullying jamais vieram a praticar bullying com outras pessoas. Ao contrário, se tornaram defensores, né? Se tornaram protetores de crianças que sofrem com esse problema. O que a gente conclui disso aí? Se você está observando dois resultados radicalmente opostos diante do mesmo fenômeno, é razoável você concluir que a causa dessa diferença não esteja na experiência em si, mas em outro lugar. Ou seja, na visão dele, as experiências que nós temos não condicionam as nossas ações futuras. Elas podem influenciar, mas não condicionam. E essa é a crítica do Nietzsche ao determinismo fisiológico da psicologia, que é a ideia de que tudo que te acontece, sobretudo na infância, vai determinar a sua vida futura. Outro autor que se debruçou sobre esse mesmo problema foi o Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores da língua russa. Né? Ele era um mestre do comportamento da alma humana. Ele também se preocupava com a emergência desse niilismo e com as consequências que a destruição dos sistemas de crenças russo pelo czarismo ia ter nas gerações futuras. E é muito interessante você ler a obra desses dois paralelamente. É como se Nietzsche tivesse concebido a utopia do mundo pós-moderno, do ponto de vista filosófico, e Dostoiévski ele dramatizou essa utopia nos romances dele. Né? Tem uma obra do Dostoiévski que chama Notas do Subsolo. Esse livro ele mostra assim, com uma maestria enorme como que é a mente de uma pessoa ressentida, como que pensa alguém que é cínico, que é niilista, como que essa pessoa percebe o mundo e se relaciona com as pessoas. No caso aí é no trabalho dele. O livro conta a história de um funcionário público que tem a vida toda estável, garantida, não tem que lutar por nada, não tem objetivo nenhum. Então, esse livro é sensacional do ponto de vista psicológico, porque ele permite que você se coloque no lugar como uma pessoa que está totalmente desenganada da própria existência, justamente pela falta de propósito, pela falta de desafio. Ele não tem para onde olhar, ele não tem o que fazer. E o que resta nesse caso é o desespero. Então, esse estado psicológico ele é muito bem explicado nessa passagem. Olha só. Cubram-no de todos os bens que há na terra. Mergulhem-no de cabeça na felicidade mais completa, de modo que somente borbulhas subam à superfície, fazendo alusão ao copo de champanhe, né? Dê-lhe o bem-estar econômico, de modo que lhe não reste mais nada a fazer.
além de dormir, de comer pães de mel e tratar de garantir a continuação da espécie. Pois os senhores verão que, mesmo assim, ele, por pura ingratidão ou por galhofa, ainda há de trapacear de alguma maneira. A grande questão que ele está levantando aqui é: quem disse que tudo que você quer vai te satisfazer? Você já pensou, às vezes, se está insatisfeito em alguma medida é parte do que te satisfaz? E se você tiver necessidade de ter limites para encontrar motivação e propósito, para superar esses limites? E se houver necessidade de algum grau de insanidade, de instabilidade, de insegurança no mundo? E se for isso que dá sentido para a vida? Talvez seja disso que você precisa, ainda que não seja o que você queira. Quando foi que a gente aceitou essa ideia, né, essa farsa, de que meramente conseguir estabilidade econômica fosse resolver todos os nossos problemas? Quem é que quer isso? Né? Atualmente, com um avanço incrível e cada vez mais rápido da tecnologia, a gente tem se esforçado para automatizar e para facilitar tudo que a gente puder, né? Mesmo as tarefas mais banais. A promessa hoje da tecnologia é que ela iria nos dar mais tempo para a gente fazer as coisas que a gente realmente gosta, para passar mais tempo com as pessoas que a gente ama. Mas é assim que vocês se sentem hoje? Comparado com o que a gente falou, né? Como é que a pessoa de um século atrás vivia? Será que ela fazia tanta atividade como a gente faz hoje? Ou será que a gente está tendo muito menos tempo do que eles? Veja bem, não estou demonizando a tecnologia não, tá? Ela é incrível em vários sentidos e ela tem melhorado nossa vida de várias maneiras. Mas é importante regular a forma como que a gente está lidando com ela, como que a gente está submetendo a ela e como que as consequências disso causam na nossa vida, na nossa mente. Para que essa acomodação, essa adaptação da tecnologia com a nossa vida aconteça de uma forma cada vez melhor. Agora está cada vez mais comum, né, a gente ter lá aquele software na sala de estar, a famosa Alexa, né, para realizar para a gente, por comando de voz, a tarefa assim, extraordinariamente complexa e dura e difícil de acender uma luz ou de tocar uma música. Né? A gente está querendo remover até mesmo as menores e menores dificuldades da nossa vida. Bom, mas daí? Você pode se perguntar, né? Principalmente se você for niilista. E daí, se eu não acreditar em nada e tiver tudo tão fácil e automatizado ao ponto de que eu não precise fazer praticamente mais nada, a não ser apertar botões e dar comandos de voz? E uma boa resposta para isso está aí, ó, a neuropsicologia. No sistema cerebral que coordena as nossas emoções positivas. Esse é o sistema dopaminérgico, que está localizado no hipotálamo. É uma das partes mais antigas do nosso cérebro. É a mesma parte do cérebro que é ativada quando você utiliza uma droga estimulante, como heroína, cocaína. E também é o sistema cerebral que é ativado quando acontece algo novo, algo empolgante ou excitante. Ou quando uma coisa nova acontece com a gente, uma coisa nova e positiva acontece com a gente. Mas mais importante, esse é o sistema que é ativado quando a gente está perseguindo um objetivo e a gente percebe, a gente tem sinais de que a gente está tendo sucesso e que a gente está se aproximando desse objetivo que a gente tem. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e meu objetivo é que essa seja uma boa aula, que vocês entendam o que eu estou falando, né? E ainda mais, eu quero que o que eu estou falando estimule vocês de alguma forma, gere em vocês alguma curiosidade, faça brilhar algo dentro de vocês para que vocês queiram estudar ou se aprofundar mais nesses assuntos que a gente está tratando aqui, né? E na medida que eu vou falando e que eu vou percebendo que vocês estão prestando atenção, que vocês estão interagindo, que vocês estão gostando, eu vou olhando as câmerazinhas aqui, eu vejo o pessoal às vezes dar um sorriso ou fica com o olho brilhando. Isso aí pra mim é a vida, cara. Eu tô aqui pra isso, entendeu? Isso aí são reforços que eu tô recebendo. E cada vez que isso acontece, eu recebo uma descarga de dopamina no meu cérebro. Que tá dizendo que você tem um objetivo, você está se aproximando desse objetivo que você tem, isso te faz bem, isso te deixa feliz. Né? Eu tô reagindo positivamente a esses estímulos. Agora, o que significa isso aí tudo? E qual é a relação disso aí com o niilismo? Bom, é bem óbvio, se você for pensar. Se você não tem objetivo, se nada tem sentido, você não tem emoção positiva. Ou seja, se você não tem no que acreditar, se você não tem nada pelo que lutar, isso quer dizer que você não tem uma estrutura de valores para orientar a sua vida. Você não tem algo para dizer que algo é melhor do que outra coisa. Certo? E é isso que uma estrutura de valores faz por você. Ela te diz que isso aqui é melhor do que aquilo. Buscar isso aqui vale mais a pena do que fazer aquilo. Correr esse risco vale a pena para obter esse resultado. E é a partir disso que a gente toma nossas decisões. É a partir disso que a gente faz nossas escolhas, né? Então, pensando assim, faz todo sentido pensar que lutar contra o niilismo e a ausência de sentido é fundamental para que a gente possa adquirir uma saúde psicológica. Porque quem é que vai aguentar viver uma vida
que já tem as experiências negativas de sofrimento e a dor, que são inevitáveis, como a gente viu, mas você tira as emoções positivas dessa equação, já que a gente está destruindo o nosso sistema de recompensas, ou viciando ele através de celular, de computador, de videogame, de outros aplicativos, ou substitutos artificiais. Né? Nós já estamos finalizando já, viu? Esse é o último filósofo que eu queria citar aqui hoje, é o Søren Kierkegaard, é um filósofo existencialista dinamarquês. Ele estava escrevendo sobre o papel que a dificuldade, que os desafios têm no nosso desenvolvimento, na construção da nossa capacidade de lidar com a dor e com o sofrimento. Olha essa frase dele. Mesmo com suas capacidades limitadas, será impossível tornar as coisas mais fáceis do que já se tornaram. Você deve, com o mesmo entusiasmo humanitário dos outros, comprometer-se a tornar algo mais difícil. E essa noção me agradou a tal ponto e me lisonjeou a pensar que eu, como o resto deles, seria amado e estimado por todos, quando tudo conspirar para tornar as coisas cada vez mais fáceis. Por amor à humanidade e por desespero diante da minha atual situação constrangedora, vendo que havia conquistado e nada poderia fazer mais fácil do que já havia sido feito, movido por interesse genuíno por aqueles que facilitam tudo, concebi isso como minha tarefa pessoal, de criar dificuldades em todos os lugares. Ou seja, nós temos nos esforçado imensamente para automatizar, para facilitar tudo, de maneira a diminuir as dificuldades e a complexidade de tudo em nossa vida. E provavelmente nós vamos tentar fazer isso até o final dos tempos, até chegar num ponto em que as coisas vão ser tão fáceis e vão ter se tornado tão banais, sem propósito, que tudo que a gente vai querer fazer é aumentar a dificuldade das coisas. Só para a gente ter um desafio. Só para que a gente tenha algo para fazer. Vocês conhecem aquela série Black Mirror? Ela é muito interessante. Tem um episódio dela, que eu acho que é um episódio extra, um episódio tipo um especial de Natal, eu acho que é da primeira temporada ou da segunda, mas eu acho que é da primeira. Em que eles criam um software desses aí, esse gerenciador de ambiente tipo Alexa. Só que ao invés de ter um chip com inteligência artificial para operar esse software, eles copiavam a mente do dono do programa, da pessoa que ia lá e comprava esse aparelho, né? E copiavam para dentro do software. É genial, você vai ter a sua própria mente administrando a sua casa enquanto você trabalha, enquanto você gasta seu tempo em algo mais produtivo. Né? E uma vez que a consciência da pessoa era copiada nesse dispositivo, ela surtava, ela pirava, ela não entendia nada. Né? Ela achava que ela era a própria pessoa, mas num lugar diferente. E, obviamente, ela se recusava a aceitar ordens e a obedecer uma voz estranha vinda de fora do aparelho. Porque, no caso, quem faz o ajustamento desse aparelho era um consultor da empresa. O cara vendia para você o aparelho, ele copiava a sua consciência, e aí ele ficava com o aparelho para treinar essa sua mente, né, copiada, a obedecer aos comandos, para que o produto fique então perfeito, ele vai lá e te entrega. Então, quando ele foi tentar quebrar essa resistência da consciência de obedecer, né, para se contentar em virar basicamente um robô que vai gerenciar a sua própria casa, ele girava um botão em que ele regulava a passagem do tempo na percepção dessa consciência. Então, imagina, sua consciência está dentro de um chip, e aí ele tem como adiantar a sua percepção do tempo. Então, quando ele mandava a consciência da pessoa fazer algo e ela se recusava, ele fazia o tempo passar. Então, na primeira vez que ele voltou lá, o tempo ele fazia passar tipo, um dia. E aí ele voltava e tentava de novo. Agora você vai obedecer meu comando, você vai acender a luz. E a pessoa se recusava. Aí ele passava uma semana. Aí ele passava um mês. Aí ele ia acontecendo isso várias vezes, até que ele fez passar, tipo assim, uns 2 anos, sei lá. Aí na hora que ele acende a luz de novo, a pessoa, né, a consciência copiada no aparelho, estava desesperada, implorando para que ele desse algo para ela fazer. Ela não aguentava mais ficar ali parada, sem objetivo, sem estímulo nenhum. E na cena seguinte, que corta, né, tá lá a consciência operando bonitinha, funcionando, bem vestida, de banho tomado, cabelinho arrumadinho, né, cumprindo as demandas todas que ela era ordenada. Ou seja, essa mente foi vencida por não aguentar ficar sem um significado. Então, a história da humanidade mostra que a gente é capaz de superar as maiores atrocidades, as maiores adversidades possíveis. Mas a gente não consegue viver sem um objetivo, sem um propósito, sem um significado. E essa é uma ideia importantíssima para a gente amadurecer e para a gente levar para a prática da psicologia. Né? Então agora sim, a gente está em condição de entender um pouco melhor o significado que a filosofia possui e a extensão da influência que ela tem na psicologia. Né? A gente viu que filósofos desde a Grécia Antiga, passando por um período enorme na Idade Média, tem muitos filósofos também, que não deu para a gente explorar aqui hoje, até os filósofos modernos, os contemporâneos, eles não apenas contribuíram para a construção dessas bases da psicologia, mas eles também tiveram um papel significativo na busca da compreensão desses problemas modernos. Mas eles também fizeram mais.
eles trouxeram essas ideias a uma base ontológica, ao estudo do homem como um ser que tem problemas, que busca por respostas por todas essas questões que a gente está colocando aqui hoje. E eles acreditaram que isso aí era absolutamente necessário. E eles tinham medo de que a sujeição da razão humana a somente questões práticas e técnicas iria acabar transformando o homem à imagem e semelhança de uma máquina. E esse processo de compreensão do tempo para a maximização das nossas atividades, da nossa produtividade, da nossa responsabilidade, numa sociedade que tem automatizado cada vez mais, até mesmo as coisas essencialmente mais humanas, como o contato interpessoal, os relacionamentos, o afeto, tudo isso aí está produzindo consequências muito graves, com as quais a gente vai ter que lidar na nossa vida pessoal, na nossa prática profissional. Então, entender esses questionamentos, desde quando eles começaram, né? Quando eles começaram a surgir ali na humanidade, que a gente tem registro, entender por que eles começaram é fundamental para que a gente possa alcançar a resposta que não só aliviem os nossos sintomas, né, dos nossos clientes, mas que ajudem as pessoas a resolver seus problemas no nível mais profundo, que é o nível existencial. Então, essas foram algumas reflexões que eu escolhi para apresentar aqui para vocês hoje. A ideia foi a gente oferecer para vocês algum lastro para que vocês possam perseguir ou investigar ou estudar esse tema mais a fundo, de acordo com vários interesses. Mas a mensagem final que eu queria deixar aqui com vocês é que por mais que a ciência e a tecnologia se desenvolvam e consiga resolver nossos problemas, né, quanto mais a gente tiver essa influência na nossa vida, que é inevitável, por mais que a gente tenha a prática da psicologia com base em evidências, com base em estatísticas, o que é importantíssimo, a gente nunca pode ignorar a importância de sempre retornar às origens de um campo de estudo, para que as questões, os problemas e as urgências que motivaram o surgimento daquele campo não sejam esquecidas, para que os objetivos e resultados que a gente alcançar possam ser reportados, possam dialogar com os problemas iniciais que a gente está tentando resolver. A gente não pode perder essa conexão. Isso é muito importante, certo? Então eu não aconselho ninguém a ignorar essas bases filosóficas que deram origem aos princípios da psicologia, para a gente entender que a essência desses questionamentos humanos e essas respostas, elas devem levar em conta essas questões mais básicas, mais profundas. Por mais que seja fundamental a gente estar a par das descobertas mais recentes da neuropsicologia, a gente está em dia com os estudos, com as estatísticas que são feitas no campo da teoria da personalidade, da psicopatologia, é fundamental também a gente lembrar quais eram os problemas que a gente queria resolver lá no começo, onde a gente pretendia chegar quando a gente começou com o estudo. Né? E muitas dessas respostas estão em livros com centenas ou com milhares de anos. Então, é excelente a gente ser capaz de ajudar um cliente a resolver seus problemas, a conduzir sua vida de uma maneira mais funcional, mais satisfatória. Mas por trás de toda a prática psicológica, o objetivo maior é o bem-estar do ser humano, com toda a sua complexidade, com as nuances que a gente não pode estudar e compreender de forma isolada. Então, assim, a gente não deixa apagar essa longa trilha que foi sendo construída pelo tempo. Né? Essa é uma das nossas responsabilidades enquanto psicólogos. Então, por isso eu deixei muita sugestão de livros para vocês no Drive, que são livros que vão apontar vocês para caminhos diferentes, mas que vão permitir que vocês vão mais fundo nesse questionamento. Então, só dessa vez, pessoal, só hoje eu vou deixar um dever de casa para vocês. Na próxima aula, a gente vai fazer a análise simbólica de um filme. Eu já coloquei esse filme lá no Drive, está na pastinha da terceira aula. Esse filme é o Rei Leão. O filme Rei Leão mesmo, animação, lá de 94. Né? Então, eu acho que dá para assistir pelo Drive mesmo, mas se não der para assistir, vocês podem baixar. Eu coloquei um arquivo lá com uma qualidade maior, para vocês verem o filme com uma qualidade bem bonita. Mas pode ser que fique um pouco pesado para baixar, mas eu acho que dá para assistir também lá pelo Drive. Beleza? Aí semana que vem vamos entrar nessa viagem simbólica aí, vai ser muito bom. E é isso aí. Muito obrigado aí por todo mundo, pela atenção. Dá uma aberta aí para a gente fazer questões, para a gente conversar, para a gente aprofundar um pouco mais nas questões que vão surgindo ao longo da aula. E é isso, pessoal. Valeu demais. Muito feliz de ter tanta gente aqui até essa hora. Bom que a gente conseguiu terminar a tempo. E aí eu quero que vocês me deem aí um feedback, se dessa vez ficou um pouco melhor, a dinâmica ficou melhor assim, da gente parar um pouquinho, conversar, retomar, ficou legal? Bom demais. Márcio, bom demais, cara. Parabéns, viu? Cara, que bom. Ficou muito bom, aula excelente. Beleza, galera. Então tenta melhorar sempre. Vocês sempre podem colocar aí sugestão, podem mandar no grupo, podem mandar também no fórum de presença, tem um campo lá. A ideia é que fique bom para todo mundo, que a gente consiga passar, né, as ideias, mas que todo mundo consiga responder pergunta, trocar ideia, que isso é muito importante. Valeu demais, viu, para todo mundo aí. Muito feliz.
Semana que vem Mandou a gente bem. vai. Ô, Marcos, ficou algumas perguntinhas para trás. Você acha que Vamos nessa, passar? claro. Claro, vamos sim. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, que fez lá no chat que eu não falei ainda? O que vocês estão pensando agora? Podem ficar à vontade. A gente fica aí mais uns 10 minutinhos aí só conversando, respondendo perguntas, alguma ideia que vocês tiverem que surgiu na cabeça durante esse encontro. Podem ficar à vontade. Eu fiquei com uma dúvida. O Luca tinha comentado do livro. Qual que era o livro, Luca, que você tinha falado, daquela questão que eu tinha levantado? Chama o Novo Iluminismo. Valeu. Nada. Bernardo, manda bala, velho. Fala, Marcos. Bom, primeiramente agradecer pela aula, foi excelente. Acho que você até honrou o conteúdo da aula por você ter procurado melhorar, né? Então é isso que a gente tem que fazer sempre. Mas me veio uma questão mesmo assim na cabeça assim, que eu comecei a refletir sobre, quando você falou sobre essa questão da necessidade, né, de existir um desafio na vida, da gente ter alguma coisa para enfrentar, os objetivos, né? E eu lembrei muito da questão da morte, né? Que a gente lida muito mal com a morte. Muitas vezes as pessoas se perguntam, pô, mas para que eu vou criar um sentido? Para que eu vou enfrentar desafios se tudo isso vai acabar um dia? E, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, qual que é o significado de uma frase que não tem ponto final? Né? Então, assim, se não tem fim, né, isso aqui que a gente vive, porque não faz sentido mesmo, assim, criar um significado. Só por conta da morte que a gente consegue criar sentido para a vida, de certa forma. Né? Essa capacidade de colocar a vida em perspectiva diante da morte é fundamental para qualquer coisa, para qualquer reflexão. Porque é a partir da noção da morte que a gente entra na dinâmica do tempo. A dinâmica do espaço grita pra gente. A dinâmica do espaço é aquela que a gente enfrenta quando a gente vai resolver problemas práticos, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente está toda hora tentando encontrar nosso espaço no mundo. Mas Exatamente. se isso for modulado pela questão do tempo, isso não faz sentido. Primeiro porque não faz sentido você fazer vários sacrifícios durante a sua vida para depois você não desfrutar deles. Aquela pessoa que morre de trabalhar, na hora que vai viver já está morrendo mesmo. Então não vale muito a pena. É daí que vem aquela lição também de que se a jornada que você está buscando não faz sentido, se ela não está sendo prazerosa, não vale a pena. Então, a dinâmica do tempo e do espaço é inescapável. Tem um livro de um autor muito, muito bom, que chama René Guénon, que chama O Simbolismo da Cruz. Ele trabalha justamente essa questão. Ele vai fazer uma abordagem do ponto de vista mais espiritual, mas ele vai falar como que toda a questão humana ela está necessariamente pautada pela questão do tempo e pela questão do espaço. E se a gente não modular nossas ações com base nisso, a gente não vai encontrar plenitude no que a gente está fazendo. Faz todo sentido, é uma questão de dimensão mesmo. Nossa, muito legal. Depois você passa esse livro aí que eu quero dar uma olhada nele. Claro. Leva pra você lá. Valeu. Luca, manda bala. O cara, isso que o Bernardo falou, eu penso demais sobre isso. Teve uma palestra do Clóvis de Barros que ele falou sobre isso. Ele estava falando sobre o mito grego que teve a oportunidade de se tornar imortal. E ele negou exatamente esse ponto, né? Tipo, seu filho tá doente. Se ele for imortal, foda-se. Ele não vai morrer, entendeu? Exato. Então, assim, a gente dá valor para as coisas porque elas acabam. Por que a gente se preocupa com o desmatamento? Porque o mundo pode morrer. E a gente vai junto. Exato. Né? Então, eu fiz muito paralelo com tudo que você falou com algumas coisas do estoicismo. O estoicismo fala muito sobre essa questão de lidar com a morte, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada, porque, nossa, eu sou apaixonado em estoicismo. E essa parte de lidar com a morte é tão importante que tem culturas inteiras que fazem um reflexo muito maior de como a nossa vida teve valor de acordo com a maneira como você morre. Aqui no Ocidente a gente é muito focado na questão da vida, né? Eu tenho que aproveitar a vida, viver a vida, aproveitar, ter prazer. Beleza, isso também é bom. Agora, os orientais estão muito mais focados em como você vai estar quando você morrer. Os samurais tinham muito essa questão, né? Tanto que eles se matavam por desonra, dependendo do que acontecia. Eles achavam que valia mais a pena você não viver do que você viver com desonra. Então, eles preferiam morrer se punindo do que continuar vivendo com a vergonha. Então, eles pautam muito mais a maneira como o seu valor enquanto ser humano pela maneira como você morre. Isso diz muito respeito, por exemplo, tem muito filme de ação que também tem esse motivo, né? Ah, o cara às vezes é um vilão, ou o cara que erra, faz muita besteira durante a história, aí ele vai no final e tem uma morte heróica, ele se sacrifica para deixar os amigos viverem, para fazer as pessoas passarem. Então, isso também diz muito sobre, né, a qualidade com a qual ele entendeu a vida, ele lidou com a vida. Essa questão é muito importante também. Tem mais gente com a mão levantada. Quem é? Paola. Pode falar, Paola. Oi,
Oi, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre, um pouquinho mais no início, né, da nossa discussão, sobre que a gente estava conversando muito sobre Carl Rogers e também a questão do autoconhecimento, né, que é fundamental essa questão de se conhecer, né, e para enfrentar seus medos e também para se tornar, assim, uma pessoa que autorrealizada, né, que nem ele mesmo falou, assim, de enfrentar esse medo existencial, né, que todo mundo tem. Mas em casos que, assim, que às vezes eu vejo que a pessoa atingiu, talvez, assim, um nível de autoconhecimento muito alto, com anos e anos de terapia e tudo mais, a um ponto de que talvez tem algumas questões que ela ainda não resolveu, né, e ela começa a intelectualizar demais essas questões. Isso também seria um problema, né? Aí eu queria te perguntar como que seria lidar com isso, assim. Tanto assim, se você é essa pessoa ou quando você está tentando ajudar essa pessoa como um terapeuta, sabe? Sim, intelectualizar o problema é um dos mecanismos de defesa mais clássicos que o Freud mesmo coloca, né? Quando você tenta mover a coisa do eixo existencial para o nível conceitual. Porque você lidar com o problema do ponto de vista abstrato é muito mais fácil. Mas a solução que você propôs enquanto ideia, enquanto intelecto, ela pode não servir. E às vezes ela pode servir dentro do seu sistema racional de raciocínio, mas não serve para outra pessoa. Então eu posso intelectualizar um problema e propor uma solução. Pode ser que faça sentido para mim, pode ser que não faça sentido para a pessoa. Então um dos maiores perigos que existe, justamente um dos perigos da mente racional, e a gente vai falar isso semana que vem, é de que quando você é muito racional, você acha que você consegue absorver todas as variáveis que influenciam num problema, numa questão. E aí você consegue abarcar a realidade com o seu intelecto. Esse foi basicamente o pecado de Lúcifer. Ele tentou ser o mais racional, o mais inteligente, o mais capaz dos anjos, mas com isso ele abandonou a principal virtude, que é a relação humana, o respeito humano, porque não conseguia aceitar que os seres humanos teriam liberdade que os anjos não tinham. Então, a pessoa extremamente racional tem que ter muito cuidado com isso. Isso é muito comum, né, nesse meio intelectual. A pessoa começa a ficar arrogante, começa a achar que ela sabe de tudo, começa a achar que ela vai conseguir dar uma solução para tudo que é problema, e aí ela erra, ela pode acertar muito, mas quando ela erra, aquele erro, isso erro não foi pela minha falha, não foi pela minha perfeita razão. Esse erro é porque alguém me sabotou, esse erro é porque alguém tentou me sacanear. Tanto é que as pessoas que são muito racionais, elas têm uma inclinação maior a acreditar em teoria da conspiração. Por quê? Eu prefiro criar um sistema gigantesco, extremamente complexo para justificar uma coisa do que admitir que eu posso estar errado. Então, a vaidade que a mente racional causa é assim, algo devastador para uma pessoa. E agora, como lidar com isso, né? Como lidar com uma pessoa que está tendo isso, é muito complicado, né? Não vou ser tosco e falar assim, nem Deus conseguiu resolver o problema de Lúcia, não vai ser a gente que vai conseguir, né? Mas se não houver um movimento de dentro da pessoa de reconhecer, uma certa humildade de reconhecer, olha, eu estou me movendo aqui pelo meu intelecto e as coisas não estão acontecendo como eu espero. Eu não estou conseguindo abarcar todas as situações com o meu intelecto, com a minha construção racional. Se isso não surgir dela de pensar, eu preciso olhar para o outro lado, eu preciso ver outra forma de lidar com os problemas. Sem isso, não tem como. A pessoa vai ficar presa dentro de um sistema e ela consegue criar labirintos lógicos gigantescos. Você pergunta uma coisa para a pessoa, ela vai te explicar vai lá no universo para te explicar um probleminha que está aqui do lado dela, porque ela não quer olhar para o outro lado. Isso é realmente difícil, mas a vida ensina. Eu acredito que se a pessoa tiver com o coração no lugar certo, se a intenção da pessoa não for se tornar, né, o paladino da inteligência, ela vai começar a ver que ela está produzindo sofrimento, ou confusão, ou erro, ou dor para quem ela ama, e eventualmente ela vai começar, né, a ter esse momento de olhar para o lado. E é aí que vem, né, nosso papel, enquanto amigo, enquanto psicólogo, de falar, ó, tá vendo? Você é inteligente, mas não é para tanto também não. Verdade. E eu acho muito interessante isso, né? Porque tem muito esse lado da pessoa racionalizar demais, e quando ela racionaliza demais, tipo, ela começa a se dessensibilizar, né? E claro que assim, a gente viu casos que, na verdade, é bom a pessoa se dessensibilizar, né? Que nem, por exemplo, com a terapia cognitivo-comportamental, né? Mas tem casos que talvez a pessoa faz isso justamente como uma forma de fugir, né? E, assim, eu já vi muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que tem algum problema de autoimagem, né? Ao invés dela se permitir sentir aquilo, né? Pelo fato de que, às vezes, ela até tá envolvida, sei lá, em algum movimento social de positividade, sabe? Ela se força a ser positiva consigo mesma e fala, não posso sentir isso, ao invés de se permitir sentir e filtrar isso, sabe? Assim,
eu acho muito, assim, que isso atinge tanto pessoas que querem racionalizar demais, assim, para esse lado de nada me atinge, quanto pro lado de, assim, isso não pode me atingir porque intelectualmente eu compreendo porque isso me atinge, sabe? Uma coisa é o nível da compreensão, outra coisa é o nível da realidade, né? Então não é porque você entendeu algo que esse algo não te machuca, não é porque eu entendo o leão que ele não vai me morder. Então, é esse perigo da gente trocar, a gente na verdade tem criando uma inversão nesse sentido. Por que existe a intelectualidade? Para que serve a ideia? A ideia serve para a gente conseguir conceber uma coisa e colocá-la em operação do ponto de vista intelectual e abstrato, ao invés de realizar ela do ponto de vista prático. O que essa pessoa está fazendo é o contrário. Ela está dizendo, se a minha ideia funciona e a realidade não funciona, a realidade está errada. Não é a minha ideia que está errada. Esse é o grande perigo da pessoa muito racional. Né? Ela confunde a realidade com a intelecto dela e subverte essa ordem. Isso é perigosíssimo. Então, por isso que a gente tem que estar de olho para isso, a gente tem que conseguir apontar isso para as pessoas de uma forma, né, mais sutil, porque quando a pessoa está nesse ponto de vaidade, de arrogância, intelectualismo, é muito difícil. Ela vai achar que o fato de você não estar subindo no nível intelectual, na complexidade intelectual em que ela está colocando problema, é sinal de que você não entendeu o problema o suficiente. Quer dizer que ela entende melhor e, portanto, ela sabe melhor como resolver. Mas nem sempre é verdade. Então, isso é um problema muito sério. Samuel, vou passar para o Samuel rapidinho aqui e depois a você, Luca. Samuel, fala aí, por favor. Pode abrir o áudio. A minha questão é que você falou mais cedo que a pessoa não deixava de sentir ansiedade, apesar dela aprender a lidar, que ainda era um sentimento fisiológico. E aí, no caso de uma pessoa que faz um acompanhamento psiquiátrico, que ela toma remédio para isso, a mudança é fisiológica? Ela deixa de sentir? Não. Aí o que acontece? A química do cerebral dela vai estar alterada artificialmente, mas isso aí é um processo que vai perdurar enquanto ela estiver tomando remédio, certo? O remédio, sim, pode alterar a sua química, vai alterar a sua fisiologia, de uma forma artificial, de uma forma momentânea. Então, atenuar o sintoma enquanto você trata a causa é bom, porque eu vou conseguir fazer com que a pessoa fique mais tempo se sujeitando ali à causa do trauma dela, e ela vai ficar mais resistente. Para que quando você tire o remédio e a química cerebral dela volte ao normal, ela já tenha passado pela fase mais grave de adaptação, e aí ela já esteja num momento que ela consiga lidar melhor com aquele sintoma. Entendeu? Então, é como se o remédio ele desse uma anestesiada, passa um gelinho ali em cima para a gente sentir menos dor durante o processo de cicatrização e cura. Mas depois o que vai ficar é o sintoma atenuado mesmo. Respondeu, beleza? Sim. Beleza. Luca, vamos lá. Eu queria voltar para aquele assunto da Paloma, eu acho que é a Paloma que comentou. Isso entra muito na questão de viés de confirmação e ancoragem, né? Em que a pessoa ela está muito fixa na ideia dela e ela não consegue sair muito daquilo, né? Ela não consegue olhar para o lado. Mas é só isso mesmo, só esse conceito que eu queria trazer, porque lembrei disso aqui agora. Maravilha, bom demais. Pessoal, é isso? Temos mais questões? Podem colocar aí. Todo mundo assinou presença, tranquilinho, né? Bianca levantou a mão, pode falar. Nessa questão toda que a gente estava discutindo, eu acho muito legal. Uma professora minha comentou uma coisa em sala de aula e eu nunca tinha escutado, eu achei genial, até em relação à nossa atuação como profissional. Uhum. Que ela fala que para fazer um quindim, você precisa de muito ovo. Mas que o pior quindim que você vai comer na sua vida é aquele quindim que tem gosto de ovo. Então, ou seja, para a gente conseguir fazer a nossa atuação, para a gente conseguir ter boas relações, sabe? A gente tem que estudar muito, a gente tem que conseguir compreender muito, ter essa empatia, mas também ter essa humildade de saber que a gente não sabe tudo, que a gente tem que construir esse saber e tentar caminhar nesse sentido. E como é muito legal essa questão dessas ideias fixas e que gera essa arrogância também de que a pessoa sabe tudo, tal, que ela racionaliza tudo, que é muito essa questão do 880, né? Ai, se não tá bom, não tá horrível. Ai, se não é isso, se na minha cabeça eu não posso sentir isso, eu estou errado. Então você reprime. E
essa eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né, do ser humano, assim, esse cinza entre esse 8 e 80, essa mistura que você tem que lidar, que sentimentos conflitantes e contrários existem e existem ao mesmo tempo, muitas vezes. Então, eu acho muito legal esse aspecto do ser humano, que bota ele em conflito com essas próprias ideias dele, independente de ser uma pessoa muito racional ou muito emocional, né? Exatamente. Por isso que a capacidade de ser racional é importante, mas a humildade para perceber quando que a razão não está dando conta é fundamental, porque é ela que vai te dar a chave para onde você tem que mudar. É claro que ter razão é bom, é claro que você pensar e raciocinar e fazer as coisas com calma, né? Isso é muito importante. Mas a gente não pode cair na vaidade de achar que porque você tem uma mente muito boa, muito capaz, principalmente pessoas práticas, pessoas que são práticas, têm esse perfil mais de resolvedor, de fazedor de coisa, empresário, né? Eu resolvo o problema, tudo que eu faço dá certo. Calma. Isso é até um clichê, né? É muito comum você ter pessoas que são extraordinários resolvedores de problemas, mas que não conseguem pacificar um conflito simples dentro de casa. Porque a natureza dos problemas práticos materiais, a natureza dos problemas humanos varia. Porque o problema prático ele pode ser moldado, ele pode ser modulado, pode ser encerrado numa fórmula. Você pode criar um padrão de resolver problema, e aliás, grande parte do crescimento das empresas se dá assim. Na medida que você consegue resolver problemas cada vez mais complexos, e automatizar essa solução para que você possa mobilizar a sua força de trabalho para resolver os problemas e pronto. Mas no ser humano isso não funciona. Você vai resolver um problema com uma pessoa hoje, a mesma pessoa amanhã, o mesmo problema vai ser diferente, porque a situação mudou. E é o mesmo problema, é a mesma matéria de formas diferentes. Exato. E que, na minha opinião, eu acho que pega muito para a afetividade, dar esse espaço para os sentimentos mesmo. Pra gente, quando a gente vê que a razão, na humildade, reconhecer que essa razão tá errônea, né? A afetividade vir com esse espaço para acolher mesmo o que nós mesmos e que o outro sente. É bem por aí. É isso, não é fácil não, mas é bom, né? Por isso que a gente está aqui nessa profissão tão complexa. Exatamente. Bom demais, galera. Fechamos? Beleza, valeu, Marcos. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Mar. Valeu, galera. Boa noite. Demais, galera. Semana que vem estamos juntos, 7 horas de novo. Semana que vem. Vai estar todo mundo para cantar a musiquinha de introdução aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa, galera. Abração. Até semana que vem. Tchau, tchau.